Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast. E hoje eu estou aqui com o Edmilson novamente, só que dessa vez do meu lado. Seja bem-vindo a esse lado da mesa, Edmilson. Vamos ver como é que tá do lado de cá, né? Agora, boa noite. Vai ter uma outra experiência, tu tá tendo praticamente a minha visão de como é que é gravar podcast, que é enxergando aquela paisagem do lado de lá. Olha, tô vendo que é muito melhor, tá do lado de cá, viu? Valeu, obrigado pelo convite. Sempre falar sobre qualquer assunto contigo é sempre muito bom. Vambora, convidado especial hoje. Legal. A gente tinha ficado de gravar contigo há 2 episódios atrás. E inclusive tá registrado o que eu falei no final do episódio, né? Mandei um abraço. Não sei se tu assistiu o vídeo ainda porque ele tá saindo hoje, não. Acho que provavelmente não deu tempo de tu assistir. Acho que não. Mas eu te mandei um abraço lá no vídeo e disse que a gente estava ansioso para gravar contigo. Então, realmente é uma felicidade pra mim te receber aqui pra gente bater esse papo. Tivemos um contato já no projeto que a gente tinha, né? Do Econ V2, a gente fez uma live juntos. Pra falar de gestão de pessoas. Pra falar de gestão de pessoas. E agora estamos aqui presencialmente para gravar esse podcast. Então é um prazer te receber aqui na Mateada e receber no podcast em especial. Opa. Obrigado, Denis. Obrigado, Edmilson. Pra mim também é um prazer, cara. Quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, cara, simplesmente pela troca. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, fiz muita questão de estar aqui hoje. Então, vai ser animal aqui estar fazendo essa troca com vocês. Pô, legal. Fico muito feliz. Um recadinho para quem está nos ouvindo aqui no YouTube. Se tu não se inscreveu ainda, se inscreve. Todas as semanas eu trago alguém muito legal aqui para bater um papo comigo sobre gestão, empreendedorismo, negócios, marketing digital. Então, para tu não perder nenhum desses episódios, se inscreve aqui no canal. Deixa teu comentário dizendo o que tu tá achando dos nossos bate-papos aqui. Dá o teu like também para ajudar a espalhar esse vídeo aqui para mais pessoas. Se tu ainda não se inscreveu no Spotify, a gente tá lá no endereço Mateada Podcast e todos os links vão estar aqui no post aqui embaixo. Se tu tá assistindo esse episódio no blog da Mateada, todos os links vão estar aqui também para tu conhecer o canal do YouTube, todas as redes onde a gente está presente e todos os canais de streaming. Além do Spotify, estamos presentes também no Amazon, Deezer, o Google Podcast, Apple Podcast e qualquer outro episódio, qualquer outro serviço de streaming da tua preferência. E se tu for um daqueles ouvintes mais raiz de podcast, tu vai encontrar nosso endereço aí em blog.mateada.com/mateada. Ó, de novo. Aconteceu de novo, Márcio, tu acredita? Me atrapalhei no endereço mais uma vez, cara. É a cerveja. Olha aí. Você que está nos ouvindo. É a segunda vez que eu me atrapalho já no endereço aqui, agora eu vou falar certo. blog.mateada.com/podcast, tá lá o nosso feed. Eu acho que eu vou ter que me proibir de beber cerveja nos episódios. Isso aí, só os convidados agora. De agora em diante é só os convidados. A audiência, quem acompanha o podcast que sabe que a cerveja ela é estratégica para soltar o convidado, né? Para ele contar mais coisas que sem a cerveja provavelmente ele não contaria. Bar, né? Uma mesa de bar. Bueno, recadinhos dados. Vamos bater um papo então aí sobre gestão de pessoas, falar um pouquinho da YouMentor, contar pra gente o que é a YouMentor, pra quem não conhece ainda, e qual que é a relação aí, né, do teu negócio, contar um pouquinho da tua história aí e casar isso com gestão de pessoas, que é o assunto principal aí, né? Perfeito. Podemos começar então? Opa, vamos lá. Beleza, eu acho que eu vou começar contando um pouquinho da história também para o pessoal poder também me conhecer, saber um pouquinho melhor aí como é que a gente teve esse casamento aí com a área de gestão de pessoas. Então, meu nome é Magno, no início da minha carreira eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em empresas grandes, em multinacionais, então isso faz com que a gente consiga já olhar para a gestão de pessoas desde o início, né? Você começa já a conseguir entender a importância desse processo. Então, para mim, foi muito, muito rico essa jornada. E tu trabalhava com gestão de pessoas mesmo? Eu tive uma experiência na área de gestão de pessoa, a gente chamava do setor de gente e gestão. Dentro desse pilar estava a parte de departamento pessoal, gestão de pessoas e segurança do trabalho. Só que, cara, me identifiquei muito com a área de gestão de pessoas em si, né? Porque é o que faz o negócio acontecer de fato, né? Não que as outras áreas não sejam importantes de maneira alguma, mas é que realmente é onde que você consegue ter aquelas mudanças, ter os insights, conseguir realmente fazer aquela evolução dentro da empresa. Então foi muito bacana esse processo inicial para mim. E eu diria assim, se eu pudesse dar algum insight já de arrancada já, eu acho que pra galera que tá começando aí, que tá na fase dos 18, 20 anos, cara, até os 30 anos, cara, vocês precisam muito se experienciar. Poder se jogar nessas oportunidades, a gente sempre fala que
muito antes do lucro financeiro, você precisa realmente ter essa oportunidade de vivenciar isso. Graças ao meu histórico de ter aprendido, de ter estado nessas empresas, hoje, quando estou empreendendo, me ajuda muito, porque eu tive a oportunidade. Não ganhava muito bem naquela época, mas tive a oportunidade, de fato, de olhar para a gestão, de fato, toda a estrutura. Então, isso me trouxe muita bagagem, né? Então, até os 30 anos, pessoal, se puderem se jogar, se joguem para aprender. Essa jornada de aprendizagem para vocês é o que vai fazer vocês realmente crescer como empreendedores ou vai trazer muito insights para vocês. Essa dica vale em especial para quem quer empreender mesmo, né? Ter uma vivência, acho que trocando por miúdos, ou reinterpretando isso que tu falou, é a gente aprender e testar com o dinheiro dos outros, né? No final das contas, porque tu tá... eu tive uma primeira experiência de tentar abrir um negócio que deu muito errado, justamente por não ter experiência nenhuma. Então eu abri, não deu certo, fechei, aí saí, fui viver uma vida de experiência mesmo, para depois abrir a mateada e aí o negócio dá certo. Então eu vivi na pele isso que tu tá falando agora, que é... Eu aprendi mesmo arriscando na empresa dos outros, né? Primeiro que eu tive exemplos lá dentro, tive a oportunidade de testar, tive liberdade para fazer isso, e depois, quando comecei a mateada, comecei com uma experiência própria. E o Ed também, tu tá fazendo algo parecido também, só que tu esticou um pouquinho mais a tua experiência aí. Com certeza. Esse lance de empreender, quando eu começo a olhar o passado, eu fiz muito isso, né? Fiz minha carreira inicial numa empresa onde eu fiquei 13 anos. E aí eu comecei a aprender exatamente isso, cara. Com 19 anos eu tinha uma equipe, né, de 30 pessoas. Tive que acelerar meu processo, como eu contei, né, em outros episódios. Tinha uma filha com 18 para 19 anos. E esse processo de você empreender dentro da empresa que você tá te prepara para esse passo para você ser um empreendedor. Né? Óbvio, tem muitos casos onde você já começa empreendendo, né? Não é o nosso caso especificamente, mas que muitas vezes você erra e em algum momento dá certo. Mas eu acho que se você tivesse a oportunidade, né, de encarar como se o negócio fosse seu, né, arriscar como se fosse seu, cuidar como se fosse seu, a hora que você tiver o seu negócio, você já vai ter passado por uma experiência de cuidar do negócio seu, mesmo que não seja, né, na experiência que você passou. Então, acho que isso foi importantíssimo na minha trajetória. Sem dúvida, e eu acho que fica muito visível agora, após você ter saído do mundo corporativo, agora empreendendo de fato, você vê a agilidade que você consegue no crescimento da empresa, né? Olha o que a gente falava de faturamento há um ano atrás da sua própria empresa e que fala hoje de faturamento. Mas porque, cara, toda a vivência que você teve em gestão, tudo que te ajudou, acelerou muito o processo. E se você tivesse só empreendido de fato, de repente você não teria essa velocidade que você teve. Sim. Gestão, ela existe por algum motivo. Ela já foi estudada lá atrás e ela é tão forte porque realmente gera resultado. Então, a gente vê muito, até agora, trazendo insight e vocês também tragam um ponto de vista de vocês, eu vejo que muito empreendedor, com produtos bons, empresas boas, muitas vezes o cara tá com 10 anos de empresa e a empresa não estourou ainda. Daí quando tu vai ver dentro da empresa, ele não tem uma gestão, ele não tem uma estrutura de pessoas, ele demora muito tempo para começar nesse processo. Então, eu acho que quando a empresa começa, já logo cedo, você já precisa começar a pensar como uma empresa grande de fato. Eu acho que isso é uma grande sacada, sabe? Que tem me ajudado muito. Agora eu vou até buscar de novo, resgatar o que eu estava falando um pouquinho da minha história. Então eu comecei lá tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, onde que tinha gestão para tudo, né? Até a empresa que eu trabalhava, ela era muito focada, o Falcone, tão conhecido, né? Eles foi uma das pessoas que estava muito interino lá dentro, ajudando toda a estrutura dos processos, né? Então, trouxe muita gestão de fato. Depois, quando eu fui para São Paulo, trabalhar numa outra multinacional, assumi lá o estado de São Paulo, era uma responsabilidade muito grande. Eu dizia que eu era um moleque ainda chegando lá. Era uma empresa que era uma multinacional de fato, mas tinha pouca gestão, comparado ao que eu tinha vivido antes. Só que eles tinham algumas fortalezas que era entender um pouquinho do network. Aí você começa a buscar um pouco do equilíbrio de fato, né? Entender tudo isso, porque a parte da gestão, ela estruturou toda a empresa de fato, mas em alguns momentos a parte do network também acelerava, fazia você, conseguir
acelerar algumas etapas do caminho que muitas vezes você, por valas normais, acabava demorando. Então, a minha história, pessoal, então só para resumir aí brevemente, então trabalhei até meus 29 anos dentro do mundo corporativo e chegou um momento em que eu realmente queria dar esse pulo para empreender. Cara, como é que você faz para empreender depois que você está com 29 anos, você ganha um baita salário, você tem carrão da empresa, tem cartão Black corporativo, é bem desafiador, porque você vai ter que dar vários passos para trás, no sentido até mesmo financeiro. E é muito importante que o empreendedor, que quando está saindo do mundo corporativo, ele consiga ter esse mindset de dizer assim, cara, durante 1 ano, 2 anos, eu vou precisar me reorganizar aqui, porque eu vou ter que dar alguns passos para trás. Então, eu queria empreender. Então foi quando eu comecei a começar a empreender de fato, né, com 29 anos. E minha família é uma família meio tradicional, assim, sabe? Que eu fui criado com o histórico, tipo, cara, você tem que ter um bom emprego. Não era você tem que ser um bom empreendedor, você tem que ter um bom emprego. Estabilidade. Estabilidade total. É aquela A maneira... tua família também fazia campanha para tu fazer concurso público? Nossa, mãe de Deus. A família... É que é um processo de proteção, né? A família em si, eu não sei se é meio pesado que eu vou dizer, mas a família, ela bloqueia muito a gente do crescimento. E não é por mal, é pelo simples processo de querer proteger a gente, né? Uhum. Então, minha família, quando eu falei que ia sair da multinacional, eu tinha um apartamento no litoral e eu falei que ia vender o apartamento para poder investir. Cara, eles falaram, a primeira coisa, você tá louco. E daí chegou um momento que eu já estava empreendendo e ainda trabalhava no mundo corporativo. Só que, cara, você não dá mais conta. Aquilo que você não dá foco não gera resultado. Sim. E começou a ficar bem pesado para mim. E daí eu falei, cara, tá na hora, eu tenho que sair. E eu vou ter que assumir minhas responsabilidades, né? Porque eu aprendi com um amigo meu, e tomara que ele ouça isso, o Pedro Souza, ele falava assim, decisão certa é decisão tomada. Eu já tinha tomado a decisão. Então, cara, eu tinha que seguir em frente naquilo. Então... Só que para a família em si como um todo, eles querem te proteger, querem que você realmente faça aquilo de forma muito segura, sabe? Então foi bem desafiador, porque você tem que ir meio que contra todos, né? Só que eu acreditava muito nesse processo. E, cara, quando você começa a empreender, eu vou já falar o caminho, né? Dá tudo errado. Um spoiler da carreira de empreendedor, vai dar errado, né? Cara, é muito louco, porque você planeja, e muitas vezes você tem que revisitar todo esse planejamento constantemente. E eu acho que essa é a sacada, você revisitar isso constantemente. Porque muitas coisas acabam acontecendo no meio do caminho. Dá muita coisa errada, de fato. Não é esse mundo de Alice, de fato. E tem uma coisa que eu acho que foi muito importante. É você separar, entender, poxa, eu aprendi as melhores metodologias de gestões, eu aprendi e agora eu vou aplicar aqui. Cara, tem muitas coisas que ele não se aplica em alguns momentos da empresa. Então não adianta você vir lá com uma mentalidade e querer aplicar dentro de uma cultura que é extremamente diferente. Mas sim dá para fazer de formas diferentes. E era aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui, que era sobre o sentido do... por mais que você seja uma empresa pequena, você tem que colocar algumas coisas dentro da empresa para você começar a ter essa visão de empresa grande. Desde o primeiro dia você tem que ter pensamento de empresa grande, ter essas atitudes. Mas você tem que ter um equilíbrio nesse momento de aplicar algumas ferramentas de fato. E isso eu estou sentindo na pele, ainda sinto na pele. Isso há 4 anos após eu ter começado a empreender de fato. Faz 3 anos que eu saí do mundo corporativo, faz 4 anos que eu empreendo. Eu ainda sinto, porque muitas vezes eu venho com uma mentalidade, galera, vamos aplicar isso, e a galera não entende, porque eles não vivenciaram aquilo que eu não vi, eu não sei como fazer de fato. Então, a gente tem que ter essa mentalidade no sentido, cara, tem que colocar todo mundo em linha daquilo que está acontecendo. E muitas vezes o Edmilson já deve ter vivido isso certo, que é você simplesmente ter uma estratégia para aplicar um negócio, você não entende como é que a galera não está fazendo daquele jeito. E você tem que ter muita... Não é nem a paciência, né? Eu acho que o papel do líder, de fato, é conseguir olhar para isso e dizer assim, cara, eu preciso ensinar o meu time. Porque quem viveu isso e quem experienciou isso fui eu. Eles não viveram isso. Então vem teu desafio. E mesmo assim, eles começam a entender, eles não acreditam logo de cara, assim, eles ficam meio assim, mas eles vão contigo porque eles confiam em você. E só depois, quando gera resultado de fato, que eles começam a entender isso. Então tem um processo ainda que realmente é lento, assim.
Mas eu, para resumir tudo, então, pessoal, como nós estávamos falando do meu processo da minha carreira, então, eu tive essa oportunidade, de fato, de poder estar no outro lado da multinacional e depois sair e empreender. Eu cometi não sei se não dá pra falar palavrão, mas eu... Pode falar. Qual que é o palavrão? Na mesa de bar. Não, eu Fez uma merda? Fiz umas cagadinhas, assim. Eu fiz algumas cagadinhas porque... O que acontece? Logo quando comecei a sair pra empreender, eu achei que, cara, vai dar tudo certo porque eu era formado em administração de empresa, tinha feito MBA em gestão empresarial, tinha pós em gestão de pessoas e a última MBA era em marketing. Eu falei, cara, eu entendo como é que funciona a gestão do negócio. E eu comecei a abrir outros negócios separados. Porque ainda eu tinha feito uma reserva para poder aplicar em outros negócios, tinha vendido apartamento, enfim. Só que, cara, tem duas coisas que a gente considera dentro das empresas que a gente tem hoje, que é para serem nossos sócios. O primeiro dela é ter os princípios e os valores que a gente tem. E o segundo é ela ter a habilidade para tocar aquilo que ela está destinada. Princípios e valores eu não consigo mexer. Isso vem dela, vem da essência dela. A habilidade eu consigo desenvolver, mas tem uma jornada. Mas se essa pessoa tem habilidade para tocar, você acelera o processo de crescimento. O que eu fiz logo no início? Eu trazia pessoas que tinham os mesmos princípios e valores e não tinham habilidade. Então me sobrecarregou. Então, cara, vai dar merda. Você vai perder dinheiro. Era mas isso porque tu começou a abrir várias frentes de negócio. Diferentes, segmentos diferentes. Mas tu acha que essa dica ela vale para todo mundo que tá abrindo um negócio e tá buscando um sócio, tá selecionando um sócio, ou é só para quem tá abrindo várias frentes diferentes de negócio? Meu sentimento, tá? E vocês vão dizer assim, você é louco porque você tá fazendo o oposto disso. Cara, abra uma empresa de cada vez. Tudo aquilo que você foca expande. Não faça muitas coisas ao mesmo tempo, porque você não consegue priorizar. Hoje são 3 empresas, cada uma de segmentos totalmente diferente. Mas o que eu tive que fazer no meio dessa jornada dos 4 anos? Cara, trabalhar manhã, tarde, noite, sábado e domingo, que nem doido, para poder fazer esse negócio parar de pé. E hoje eles estão dando certo e estão indo muito bem, graças a Deus. É porque realmente tem muita gente boa lá dentro e eu aprendi o processo de compartilhamento. Cara, todas elas eu tenho sociedades. Cara, meus sócios são fantásticos. E eu não gostaria de ter empresa se não tivesse com eles de novo. Mas como é que tu resolveu esse problema aí? Se tu tava trazendo só um dos pilares com a ideia de desenvolver o segundo. Mas daí, se tu notou que não dava conta, como é que tu resolveu isso? Não resolveu, na realidade, né? Porque quebrou. Teve uma das empresas lá que ela quebrou, literalmente. Quando chegou, a conta tava feia lá, eu falei, cara, passa a régua aí, pronto. Vamos assumir que erramos. A outra eu consegui vender a tempo, antes de quebrar, porque eu não tinha braço para tocar. E daí uma das empresas daí começou a diminuir a demanda. Daí eu comecei a conseguir dar mais atenção de fato. Daí uma delas a gente conseguiu fazer dar certo. E aí o mentor, eu tinha a sociedade, o Ismael. O Ismael, não sei se ele vai ouvir esse podcast certo. O Ismael também... Então, se o Ismael estiver ouvindo, deixa um comentário aqui pra gente saber que tava, Grande Ismael. que tava aqui, né? Então, o Ismael, ele tinha muitas habilidades também que conseguia ajudar logo nesse processo e a gente ia tocando. Então, resumindo, dessas empresas, uma delas quebrou, a outra eu consegui vender. Então, o que ficou de fato foi a YouMentor, porque, cara, a YouMentor era nossos olhos, né? Quando a gente falava em tecnologia, a gente sempre pensava na escalabilidade. Então, e foi onde que eu injetei a maior parte do meu dinheiro de fato. Quase tudo que eu tinha eu vendi para colocar ali. Até que eu não tinha, o Edmilson sabe bem da história, então até que eu não tinha ali eu consegui para poder injetar na empresa. Ela tinha que dar certo, não tinha outra opção, eu tinha que fazer dar certo. Só que, então, para responder a tua pergunta, Denis, essas outras empresas que não deram certo de fato, foi porque realmente eu não consegui acompanhar. Aquilo que você não dá foco, ela não adianta, não expande. Então, foi diminuindo os meus focos. Se perguntasse hoje, Magno, se tivesse a oportunidade de começar do zero, cara, eu abriria uma empresa a cada 2 ou 3 anos. Esperaria ela estar num nível de maturidade primeiro, para depois avançar para outro negócio. Eu continuo acreditando que sim, você possa ter a diluição de ter mais empresas, mais do que uma, mais que segmento, pode ser sim. Se tu pegar hoje os principais investidores do Brasil, eles apostam na diluição.
Mas tem que ser cada uma em cada momento, sabe? Para você poder dar foco de fato. Hoje, as 3 empresas dão certo. Então, cara, a gente tem uma empresa na área de tecnologia, que é a Mentor, focada em gestão de pessoas. Nós temos a imobiliária, que hoje a gente já abriu a sede também na cidade de Balneário Camboriú. A gente tem no Rio Grande do Sul e agora expandiu para Balneário Camboriú. E nós temos uma empresa que é uma empresa de reciclagem de resíduo industrial. Essa é uma empresa que não fui eu que fundei, não fui eu que montei, mas essa foi um dos meus maiores desafios até hoje. Foi no sentido de... Era uma empresa que quando eu entrei para assumir, ela estava com 1.700.000 de dívida. Tinha uma cultura muito pesada em cima, de gestão antiga. Era aquele processo onde que manda quem quer e... Como é que é? Manda quem pode e obedece quem quer. Quem tem juízo, né? Qual que é o teu conhecimento sobre reciclagem de... Zero. Mas e como é que tu encara, como é que foi a tua cabeça, assim, de encarar um negócio com 1.700.000 de dívida, com a esperança, né, ou com a certeza, uma vez não dá nem pra chamar de esperança, se tu encarou o negócio, tu tinha certeza que tu ia reverter o quadro. E reverter o quadro em um negócio que tu não conhece. Uhum. Então, só pra todo mundo que tá ouvindo aqui, tá, pessoal? Pra vocês terem... Não vai achar que tu é louco? Pra não achar... Eu vou falar um pouquinho antes como é que tá o resultado pra vocês não saírem fora aqui e dizer que tem um louco lá falando. Então, hoje as empresas realmente estão muito bem, graças a Deus. E estão numa fase de crescimento muito bacana. O Edmilson conhece bastante as empresas, elas estão indo muito bem. Mas eu acho que agora eu vou puxar um pouco o assado, sabe? Na minha percepção, cara, o resultado está em pessoas. Essa empresa de 1.700.000, ela foi um rapaz que era meu amigo, ele é meu amigo, agora é meu sócio. Ele mostrou o cenário e ele disse assim, cara, tá assim, só que ele não mostrou tudo, né? Ele disse, Magno, preciso da sua ajuda. Foi mostrando uns pouquinhos que é pra não assustar. E daí, cara, e eu falei, cara, eu preciso realmente entender como todo, né? E daí a gente foi entrando no detalhe. Só que o modelo do negócio era muito bom. Muito bom. E o que, quando você saca que o problema está na gestão, você sabe que dá para recuperar o cenário. Então, o que a gente achou que levaria 5 anos para fazer, a gente fez em 2 anos e meio. Hoje a gente vê a empresa lá com fluxo de caixa muito bacana, a gente fazendo investimento altíssimo, cara, em toda a estrutura lá na estação para poder fazer o recebimento. Cara, a gente só atende multinacional. Então, tipo, todas as principais empresas, que nem Ambev, BRF, Piracanjuba, Italac, todas essas grandes empresas são os nossos clientes. Mas o foco ali estava na gestão. O meu desafio... Tinha 2 desafios grandes lá. Primeiro era cultural, que era o mais difícil de todos. Então, cara, você tem que ser muito resiliente, você tem que ir comendo pelas beiras. Você enxerga algumas pessoas lá que você sabe assim, cara, esse cara eu preciso pagar para ele ficar em casa. Esse cara sai muito mais barato pagando para ele ficar em casa. Então, você tem que ter um jogo de cintura total aí. E daí, quando você começa a aplicar a gestão, eles não tinham opção. Das duas, ou eles confiavam em mim, ou eles só fechavam mesmo uma empresa lá. E a gente foi recuperando, e, cara, e graças a Deus a gente conseguiu recuperar. E quanto tempo levou pra tu sair dessa dívida até conseguir zerar ela? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu achei que ia levar... Nosso planejamento ia levar 5 anos. Cara, eu vou comentar alguns erros aqui básicos, assim, que tinha na empresa e que, de repente, as pessoas também podem já se conectar com isso. Primeira coisa é precificação. As pessoas não entendem como montar o preço do produto. E ela faz aquele múltiplo, cara, eu pago 50, vendo por 100, tô ganhando aí o dobro do valor do que eu investi. E essa conta é muito errada, muito errada. Então, o nosso primeiro problema estava nisso. Eles estavam pagando para poder fazer o tratamento do resíduo. E daí, quando eu peguei toda a tabela de preço, refiz toda ela, montei toda ela, e a gente teve que começar a voltar a empresas grandes, que nem essas, e dizer assim, cara, a partir de tal data eu já não te atendo mais. Mas espera aí, como assim? Você não vai atender? Não, cara, não vou atender vocês porque no preço não tá batendo. Teve um cliente que falou bem assim pra nós. A gente viu que o preço era bem diferente do que tá no mercado, mas a gente ficou quieto. Eu faria o mesmo. E, cara, foi muito bacana que todos os contratos que a gente teve que revisitar e dizer pro cara que o preço ia ser outro, a gente não perdeu nenhum. Pra vocês verem o quanto o preço tava descolado. Então, a partir dali, a gente começou a tornar o negócio rentável.
Agora, a próxima etapa era cuidar de toda a parte de endividamento. Cara, olha para tudo e entende quais são as prioridades aqui, que vai impactar no teu crescimento de fato. Então, a gente priorizou tudo e foi fazendo esse pagamento. E agora a gente, desde o início, a gente sempre olhou para pessoas, né, cara? Não tem. Cara, é batata. Como é que você faz para recuperar uma empresa como essa, cara, se não tem pessoas engajadas? Você tem que... Parece louco, cara. Você tem que ser sincero nisso. Você tem que ser muito autêntico nisso. Mas você tem que vender o sonho para essas pessoas que estão ali, cara. Se essas pessoas não comprarem o teu sonho, eles não vão ficar contigo. Porque a gente vive na era da informação. Hoje, para você achar outras vagas de emprego é muito fácil. Então, se tu não conseguir conectar com a pessoa, não engajar ela não vai vir contigo. Então, eu sempre pensava muito nisso, cara. E eu tive muitas conversas assim. E minha preocupação sempre era o meu medo quando eu ficava sozinho, de fato, era porque eu tinha olhado nos olhos daquelas pessoas e tinha vendido um sonho para ela. Então, cara, eu tinha que entregar, sabe? Então, essa era a minha principal responsabilidade. Então, tirando o ensinamento que você está falando, todo empreendedor precisa ser um bom vendedor. Não só para vender isso para um cliente, mas para vender internamente para os teus funcionários, né? Tu tem que vender a ideia para que eles acreditem na ideia e continuem contigo para ajudar a construir ela. Bastante interessante. E deixa eu voltar um pouquinho nisso que tu estava falando agora, que eu achei interessante, essa parte da recuperação da empresa aí, porque eu vou trazer algo para dentro da nossa realidade, né? A realidade que qualquer pessoa aqui conhece provavelmente já experienciou. Tu vai num restaurante e por algum motivo o movimento do restaurante começa a diminuir e aí eles começam a economizar ali porque está tendo menos movimento. Aí eles tiram um garçom, por exemplo. Aí o atendimento fica mais lento, mais devagar, e isso deixa algumas pessoas insatisfeitas, e aí começa a vir menos gente. E aí, como está vindo menos gente, eles têm que cortar mais custos, eles começam a diminuir o buffet, eles começam a diminuir o serviço, começam a tirar cada vez, tira mais uma pessoa do atendimento, porque não está vindo cliente, eles precisam economizar porque está vindo menos receita, isso deixa o serviço pior e as pessoas vão deixando cada vez menos de vir por causa disso, então tu entra num ciclo da falência que é inevitável. Então, quando tu assume uma empresa com uma dívida grande dessa, e principalmente tu foi renegociar contratos para elevar o valor que tu estava cobrando, como é que é esse desafio de tu tá com uma dívida gigante, tu tem que cortar custos, mas ao mesmo tempo tu não pode baixar a qualidade do teu serviço, porque tu não pode deixar que as pessoas te abandonem, porque senão tu vai entrar nessa espiral sem volta, né? Como que é isso? Tu teve que buscar investimento fora? Como é que tu lidou com esse desafio de não deixar a qualidade do serviço cair? Denis, tu trouxe um ponto muito bacana, cara. E eu acho que o problema da grande maioria é que as pessoas não tratam prioridades como prioridades. Elas começam a fazer as que são os mais fáceis de fazer. E esse é o maior erro. O que a gente fez? A gente olhou tudo que tinha as dívidas que nós tínhamos, aquilo que era realmente importante, cara. E, cara, conversas sinceras. Nós ia em pessoas que a empresa lá estava devendo, e eu ia lá e dizia, cara, a gente tá devendo e tem aqui, sei lá, 100 mil, eu quero te pagar, mas eu preciso te pagar em 24 vezes. Cara, não tem como. Eu preciso receber isso. Eu falo, cara, eu não vou conseguir te pagar. Eu tô sendo muito autêntico contigo e dizer assim, cara, eu posso te pagar dentro dessas condições. Faz sentido você receber? Senão, realmente, você vai cair lá no último da fila. E daí o cara, não, então vamos lá. Então, a gente conseguiu fazer todo esse processo de renegociação com muita transparência. Só que, cara, eu não podia furar. Aí foi um processo muito bacana. E eu acho que o Gilberto, que é o meu sócio lá, cara, ele confiou muito, sabe? No momento que a gente tomou essas decisões, eu falei, Gilberto, a gente não pode falhar nisso. Cara, e ele tava ali junto, sabe? Ele assumiu a responsabilidade junto comigo. Então, foi um processo bem legal. E depois, cara, então o que eu precisava da qualidade que você falou, você tem que entender o que realmente é importante para você não falhar nisso. Então a gente olhou para aquilo que era importante e não deixou falhar isso. Então, cara, a gente conseguiu literalmente chegar em todas essas empresas também, ir lá conversar com eles e dizer assim, cara, o preço que hoje eu estou tendo, ele não é sadio. E eu sei que é importante que eu venha aqui, colete seu resíduo, faça o processo. E se eu não tiver saúde financeira, eu não vou te atender. Cara, as conversas sinceras, você precisa ter essas conversas sinceras, sabe? Não tem nada de errado. A gente
tava tentando resolver um problema. Então, quanto mais sincero você for, cara, e autêntico, você não pode ir lá, a gente fala, dar migué nos caras e depois sumir. Isso não pode acontecer. Então, acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante, sabe? Então, a gente conseguiu fazer um processo bem bacana, com muita autenticidade, sabe? Então, foi bem legal. Quando eu olho os empreendedores de sucesso, assim, né? Eu coloco todos numa mesma perspectiva, eu vejo que tem algo em comum, que é a questão da resiliência, né? Que é todo mundo, quando vê o sucesso, não consegue enxergar, né, o que a pessoa fez para chegar lá, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, cara? Quais dificuldades você atravessou para poder chegar nesse momento e falar, putz, não, agora tem 3 empresas que as 3 estão entregando resultado, mas tem todo um processo que aconteceu lá atrás e que você teve, né? Alguns sacrifícios, enfim. Eu acho que é legal a gente compartilhar isso, porque a vida do empreendedor é muito isso, né? Acho que o Denis também comentou muito que os pontos da mateada antes da gente começar aqui, que é, cara, putz, a gente vive altos e baixos, e muitas vezes até muito mais baixos, né? E essa força que normalmente faz com que os empreendedores tenham sucesso. Como é que foi, né, para você? Qual foi o momento de mais profundidade que você teve nesse vale e como foi lidar com isso? Acho que isso é legal a gente saber. Bacana. Um pouco começa o choro aqui já. Mas essa é a vantagem de ter cerveja. Se tivesse um pouquinho mais, eu acho que já chorava de verdade. Mas é muito massa isso, cara. E eu tenho muito, muito orgulho mesmo, sabe? Primeiro, cara, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que me rodeiam, sabe? São os meus sócios. Eu sempre falo que qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu sempre vou me preocupar primeiro com a minha família. Eu devo satisfação para minha família, para os meus sócios, para os meus amigos próximos. Com eles eu me preocupo de fato. E o resto, cara, eles não influenciam muito na minha vida. Mas sobre o processo, o que acontece? Quando você começa a empreender, você planeja. Imagine, se planejando as coisas dão errada, imagine quem não planeja. Então, cara, se você não vai planejar e você vai só pelo ato da motivação, nunca esqueça que no Morro do Everest lá, cara, tá cheio de pessoas mortas que eram extremamente motivados. Então, planejar é fundamental. Então, nós planejamos muito, cara, se dedicamos muito. Eu tinha uma reserva de fato para poder fazer esse investimento e eu fui fazendo, só que começou a dar algumas coisas erradas. Vou trazer um case aqui da própria YouMentor. Quando a gente começou com a YouMentor, a gente criou um produto focado para B2C, pessoa física. O cara ia comprar uma plataforma de cursos lá, um Netflix, e ele ia ter vários cursos para fazer dentro do mês. E nós pagávamos uma comissão para quem revendia os cursos. Cara, em 90 dias a gente tinha vendido 395 assinaturas. Nós falamos, cara, vamos ficar rico. Deu certo. A gente só tava pensando assim, cara... Iate, casa na praia. Só esperando o cheque. Só isso. E só que o que aconteceu, cara? Essas 395 assinaturas aconteceu toda na nossa cidade, na nossa região, onde que nós tínhamos uma influência muito grande, onde as pessoas confiavam na gente. Quando teve que sair dali, cara, começou a diminuir o valor. Começou a não vender. Cara, eu já vim pra Porto Alegre, cara, pra vender uma assinatura. Tipo assim, porque eu tava desesperado, precisava fazer o negócio acontecer. E daí começou a decair, cara. A gente ficou quase um ano ainda insistindo nesse processo, porque a gente tinha investido muita grana na estrutura de tecnologia. E daí chegou um momento, cara, a gente sempre foi muito audacioso, sabe? A gente é bem audaciosinho. E daí nós tava indo, teve uma oportunidade, uma pessoa, era um médico da cidade de Bento Gonçalves. Ele queria investir na YouMentor. Nós falamos, vamos lá conversar. E a gente, bem ou mal, também tava meio ruim das pernas, né? Vamos lá escutar o cara. A gente foi lá e ele pegou e disse assim pra nós, cara, eu quero investir porque ele tinha uma grana lá, mas eu não vou poder ajudar vocês, eu posso só dar o dinheiro aqui. E, cara, eu e o Ismael, a gente tava voltando meio triste, assim, de lá, poxa, cara, o que adianta a gente pegar dinheiro do cara, dar uma parte da empresa, o cara não vai agregar em nada, nós vamos ser escravos da própria empresa, não faz sentido. E daí, eu falei assim, Ismael, seria animal que a gente trouxesse o João Kepler, né? Nós tínhamos que apresentar o mentor para ele entender a essência do nosso negócio. Eu falei, mas é quase que impossível, né? O cara é o maior investidor anjo do Brasil. Como é que a gente vai apresentar para ele? E daí, o Ismael disse assim, cara, vamos contratar ele para uma palestra. O Ismael é a pessoa criativa do negócio. E eu sou o cara que tem a capacidade de executar as coisas. E eu olhei para ele e falei assim, tá aí, vamos fazer isso. Cara, e nós tava
tão fodido, perdão, nós tava tão lascado, porque, cara, tava acabando todas as reservas. E a gente pegou, entrou em contato com o time lá do João Kepler, e nós tava na cidade de Joinville. Essa história agora vai a público agora. Mas tá tudo bem, não teve nada de errado nisso. A gente chamou o João Kepler, a gente contratou ele para uma palestra, só que estava inaugurando um parque tecnológico na cidade. E daí a gente acabou conhecendo, né? Tu contratou ele para palestra, mas não tinha nem para quem ele palestrar. Não tinha, cara. O público era vocês dois só. Nós tinha feito o orçamento para ele dar uma palestra na cidade de Joinville. A gente tinha que arquitetar o negócio para ele dar a palestra ainda. Contratou eles agora, a gente só precisa organizar o evento agora. Bem isso, cara. Porque nós queríamos falar com ele, nós queríamos ter a oportunidade de falar com ele. E daí, o que aconteceu, cara? Tinha essa inauguração do parque, e daí o pessoal do parque veio assim, a gente acabou conhecendo o pessoal lá na cidade. Eu falei, cara, vocês estão inaugurando um parque tecnológico, cara, vocês têm que trazer o João Kepler aí. E os caras, cara, trazer o João Kepler seria animal, né? Eu falei, pois é, eu tenho contato deles. E daí, ele pegou e... Nem pagou a palestra, então. Claro, não pagamos. Óbvio que a gente não pagou no dinheiro. E daí ele veio assim, daí ele falou, falei, cara, não, vou falar com ele, vamos ver, cara, eu acho que pra nós aqui ele vai fazer um negócio bem de boa, assim, e tal. Só que os caras tinham um budget já reservado pra isso. E daí ele, então você vê, tá. Daí eu fui lá, ajeitei as pontas, né, pra se encontrarem. Os caras super motivados porque eu tinha conseguido o João Kepler pra eles. O João Kepler tava vindo porque era um dos maiores parques do estado de Santa Catarina, ele também tava envolvido, ia ter senadores, governador, tudo lá naquele evento. Todo mundo feliz, né? E eu cagado. E daí, o que eu tinha que fazer, cara? Como é que eu vou achar um meio termo pra poder conversar com esse cara? O que a gente fez? Eu comprei o voo dele pra ele vir. Então, João, se um dia você ouvir isso, cara, foi pela melhor das intenções. Foi estratégia. Foi estratégia. Tinha voo, o evento era à noite. Tinha voo que chegava às 18 horas e a palestra era 20 horas da noite. E a gente comprou um voo no horário do meio-dia e disse assim, João, só tem esse voo. E daí ele chegou, eu fui pegar ele no aeroporto. Daí tu te ofereceu também, ó, Não. Vou fazer vou quebrar essa, vou te buscar no aeroporto. Bem isso. E daí, beleza, cara, a gente foi lá, peguei ele, chegou no hotel, falei assim, João, cara, nós estamos te esperando lá na sala de reunião do hotel, porque a gente precisa te apresentar como é que vai ser o evento de noite, pra te entender a estrutura, pra você saber também quem é o mentor e tudo mais, né, cara? Eu disse, não, Marco, então largo a mala lá no quarto e peço um negócio pra me comer e desço lá com vocês lá na sala de reunião. Beleza, cara. Foi mais ou menos assim, tava o Ismael de um lado, eu do outro, o João Kepler na ponta, né, cara, maior investidor anjo do Brasil. E eu comecei a fazer um pitch daí, o mentor pro cara. Na cara dura, assim, sabe? Quando ele viu aquele pitch, assim, ele pensou, cara, vocês são picareta, né, cara? E daí, só que ele, cara, ele foi muito, muito, muito gente boa, cara. A gente deve muito ao João Kepler, cara. E não foi só depois daquilo. A gente acabou realmente, muitas vezes eu mandava mensagem pra ele, cara, ele mandava os insights. E, cara, ele sabia que nós tava sacaneando ele ali, fazendo um pitch pra ver se ele investia na gente e tudo mais. Cara, e realmente o nosso produto tava com muita coisa, não tinha uma característica boa, focado em B2C ainda. Cara, ele deu muita ideia pra nós aquele dia. Hoje o Mentor é o que é, graças aos insights que ele deu aquele dia. Então, pra nós, naquele dia, a gente, cara, saímos de lá sem investimento, óbvio, mas com a certeza que tínhamos que pivotar. Pivotar é mudar o modelo do nosso negócio. Realmente você tá indo com um caminho, agora você tem que fazer outro com a mesma estrutura. E daí, cara, a gente, poxa, vamos ter que pivotar. Como é que você faz pra pivotar, cara, sendo que nós não tínhamos mais caixa? Mas mata uma curiosidade antes de contar essa história. Ele não investiu ali naquele momento e nem em outro momento da história? Em nenhum outro momento até hoje. Mas ele virou uma espécie de um mentor daí do negócio. Hoje, se a gente fosse passar dentro da estrutura da Bossa Nova, provavelmente a gente receberia um aporte. Não estou dizendo que seria certo, mas provavelmente sim. Mas a gente passou da etapa da tese de investimento deles. Uhum. Então, a gente se debruçou tanto que o negócio, graças a Deus, acabou dando muito certo. Mas hoje a gente passou da tese do que é a Bossa Nova, do que o João Kepler investe. Então hoje nem faria mais sentido estarmos junto com a Bossa Nova. Mas sim, ele ajudou muito nós naquele momento. Então a gente decidiu que tinha que pivotar de fato. E o que a gente fez, cara? Cara, quando você decide mudar o modelo de negócio da sua empresa, você tem que abrir mão de faturamento. Nós já tava lascado sem grana.
eu já tinha vendido tudo que eu tinha. E tinha me sobrado uma caminhoneta. Eu falei, cara, vai a caminhoneta aí, vou vender ela pra mim poder segurar 5 meses das despesas de colaborador e tudo mais. A gente nunca atrasou conta nenhuma, graças a Deus. E daí, cara, esses 5 meses foi muito tenso. Eu falei pra minha mãe, a senhora tá com um carro aí que a senhora usa só pra ir no mercado, a senhora se importa de me emprestar por um tempo? Aí tu vendeu o carro da mãe também, não? Não, foi pior que isso. Foi pior que isso. E daí ela disse, não, filho, mãe, né? Tudo bem, pode usar meu carro. Daí, cara, nós tava numa frequência muito louca de trabalho, cara. Nós parava 11 e pouco da noite, acordava 5 horas da manhã. E, cara, eu vinha voltando de Santa Catarina, eu dormi na direção. E capotei o carro da minha mãe, cara. Cara, eu nunca esqueço, eu tava com 15 mil de saldo negativo na conta. E eu capotei o carro da minha mãe que não tinha seguro. Porque ela usava pra ir no mercado. Então eu tinha acabado de... Já tinha saldo negativo. E ainda eu tinha a dívida agora do carro da minha mãe. Óbvio que ela não ia me cobrar ali na hora, né? Mas um dia eu ia ter que pagar. Então, realmente, esse foi o maior bad, assim, que deu, sabe? Eu nunca esqueço, cara. Eu capotei o carro ficou de cabeça pra baixo lá. Beleza, eu saí do carro. Graças a Deus não tinha acontecido nada comigo. Deu PT no carro? Carro de PT. E daí, cara... eu nunca esqueço, eu chamei o caminhão, não avisei ninguém pra minha família, porque eu tava bem, porque por mais que eu falasse que eu tava bem, enquanto eles não me vissem, eles não iam ficar tranquilos. Então, cara, foi o único momento que me deu uma bad, assim, quando eu tive que subir no caminhão do guincho pra voltar pra casa, eu falei, cara, não acredito, cara, que isso aconteceu, cara. E eu acho que é muito da configuração mental da gente, cara. Quando a sua única opção é dar certo, você faz dar certo. Eu tenho muito isso pra mim. Muitas vezes, e o João Kepler fala muito sobre isso, cara. O João, ele fala muito que, cara, muitas vezes o empreendedor, ele não vai até onde teria que ir. Ele desiste no meio do caminho. E, cara, você tem que ser resiliente total. E foi muito louco, porque eu falei, cara, não sei como, mas a gente tem que fazer dar certo esse negócio. E foi muito engraçado. Logo na sequência, a gente recebeu o aporte, a gente passou por um momento de investimento, cara, parece que as coisas conectam. Quando você tá... Eu acredito muito nesse negócio de energia. Não sei como é que funciona esse negócio, mas eu acredito, cara. E a gente tinha tido umas conversas com o Rafael, até uma pessoa fantástica que passou a ser uma pessoa, eu digo assim, que é de casa, né? O Edmilson teve a oportunidade de conhecer ele, é um cara fantástico. Ele foi nosso primeiro investidor. E nós tínhamos feito uma proposta que nós precisaríamos de dinheiro para poder sustentar essa fase da pivotação. E dele falou assim pra nós, nunca esqueço, ele disse assim, não, ok, eu não tenho todo o dinheiro pra fazer investimento agora, mas eu posso pagar parcelado porque eu acabei de comprar uma outra empresa. E daí nós, tá, né, tá ótimo, só que, cara, negociação, nós bem assim, tá, ok, nós temos que pensar, então. Tava lascado, né? E daí, mas deu certo, e foi massa que nesse momento a gente teve uma entrada de fundo primário e fundo secundário. Fundo primário é quando entra pro bolso da empresa e fundo secundário é quando entra pro dono da empresa. Então eu consegui me organizar financeiramente, porque eu estava totalmente desestruturado, já que tinha injetado muita grana ali. E a gente, cara, em 30 dias se organizou, sabe? Eu sei que é muito louco isso, vocês vão dizer, cara, isso aqui não acontece com todo mundo. Mas, cara, para aquelas pessoas que estão determinadas a fazer o negócio acontecer, acontece. Se tu pegar hoje, vou pegar do Zero ao Topo podcast lá, pode ouvir todas as histórias dos empreendedores. Todos eles têm uma história louca, assim, que realmente deu essa virada de chave, sabe? Que os caras não imaginavam muitas vezes, eles foram resilientes e conseguiram ganhar. Todos eles têm uma história louca, assim. Então, e foi o momento que a gente conseguiu começar a tracionar. A gente começou realmente a passar todo o processo. A gente agora acabou de passar por uma rodada de investimento, era 275 startups. A Alimento foi uma das selecionadas com investimento... não posso ainda falar os números porque os contratos não foram assinados, mas eu posso deixar claro que investimento milionário. Então a Alimento passa a ter uma valuation também bem expressiva no mercado. Hoje a gente já atende grandes empresas, temos muito a melhorar, muito, e vamos ter a vida inteira, se Deus quiser, a melhorar. Mas foi um processo realmente, sabe, de resiliência total, dedicação total e, cara, contar com as pessoas, sabe. Foi muito massa esse final do ano. O que nos motiva quando você tem, claro, um propósito, entende que as pessoas são algo que agrega muito, o negócio fica diferente, a batida fica diferente, sabe? A batida é muito diferente.
Vou dar um outro exemplo, cara. Tem 2 colaboradores com a gente, que eles estão conosco desde o início, sabe? E a gente sempre tava vendendo esse sonho pros caras. E no final do ano a gente fez lá um evento de final do ano, cara. E a gente deu 1% para cada um desses colaboradores da empresa. Pode parecer pouco 1%, mas numa empresa que vale milhões hoje, cara, eles têm um negócio bem representativo, né? Que eles não imaginavam ter. E outra que é dado, né? Então, Foi conquistado, né? Mas... É conquistado. Meritocracia total dos caras. Os caras são muito fera, assim, sabe? Só que também, de novo, eles mesmos, cara, eles foram resilientes junto com a gente. Eles tinham uma conexão, um propósito maior. Cara, quando você acorda de casa somente pelo dinheiro, de fato, cara, o dinheiro ele é muito importante. A gente não pode ser... não pode achar que não faz sentido porque faz. Quer dizer, ajuda. Mas ele não pode ser o teu motivador. Ele é uma consequência, né? É uma consequência. E a gente sempre foca isso. A gente fala muito sobre isso lá. Eu acho que é bacana. Então, a gente foca em fazer as coisas grandes. O resto acontece ao natural. E o nosso principal ativo que a gente tem dentro das empresas são as pessoas. Então, vou dar um outro exemplo dessa empresa que a gente tem do ramo imobiliário. A gente começou com uma unidade, com 4 colaboradores. Só que, cara, com esses 4 colaboradores, desde o primeiro mês a gente tinha avaliação de desempenho com os caras. Pensamento de empresa grande. Só que quando os caras estavam com 4 meses, a gente já conseguia vender o sonho pra eles. A gente já conseguia dizer pra eles, cara, ó, se você fizer isso que você tá se comprometendo aqui comigo, na tua avaliação de desempenho, você vai chegar no resultado tal. A empresa também vai e você vai crescer junto. E é animal. E a gente criou um processo de sócios lá. Então, deu durante tanto tempo. Hoje, um dos corretores que eram lá da imobiliária, ele se tornou um sócio. E agora a gente já está com a outra unidade em Balneário Camboriú e já está com o plano da próxima e já vai vir novos sócios. A gente dá uma parte da empresa para esses caras. Eles têm... Quando ele recebe a proposta de se tornar um sócio, o primeiro ano, se ele entregar o resultado, ele ganha 10%, no segundo ano ele ganha 20% e no terceiro 30%. Então, cara, ele já pega uma empresa estruturada e onde ele passa a ser sócio. E a gente entende que, na minha cabeça, tá? Eu prefiro 10 vezes ter 50% de uma empresa que vale 10 milhões do que ter 100% de uma empresa que vale 1 milhão. E eu não sei, cara, eu acho massa essa ideia de você estar no topo de uma montanha lá, olhando uma visão massa, mas é muito mais massa quando tem muita galera ao seu redor junto olhando, né, cara? Certeza. É muito divertido, é muito animal quando tem muita gente ali, sabe? Então, é por isso que a gente preza, sabe? Eu acho que as 3 empresas, graças a Deus, hoje elas estão rodando muito bem, estão numa pegada muito grande de crescimento. A gente sempre bota a sandalinha da humildade em todo mundo lá, dizendo que nem agora a gente, nessa outra unidade a gente fez lá na nossa cidade, o Edmilson conheceu. A gente tá com uma unidade nova, inteira, reformada, a gente gastou uma grana preta lá. E daí eu já senti um pouco da galera assim, agora somos o maior da cidade, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, galera, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que ser o melhor entendimento para o cliente, porque é o cliente, no final do dia, ele é a peça-chave do nosso negócio. E nunca esqueçam que os outros concorrentes que estavam lá, em algum momento você também teve no papel dele. Então, cara, o que você puder fazer para ajudar esse cara, para poder ensinar, cara, poder ajudar o caminho, você precisa, cara. Deleta isso da tua cabeça que a gente é o maior, que a gente é o melhor. Esquece isso, cara. A gente tem que crescer aqui. Esse ego, assim, só vai acabar só atrapalhando, né? Mas tu falou algo que tu repetiu até mais de uma vez aí, que é abrir uma empresa já desde pequeno com essa cabeça de empresa grande, né? Pensar como uma empresa grande. E eu tô querendo fazer uma conexão aqui com o que tu começou a falar lá, o primeiro insight que tu deu, que é ter essa experiência de trabalhar, de fato, em algum lugar. Porque não tem como, ao meu ver, pelo menos, a gente ter uma ideia de tratar, eu vou abrir uma empresa e dar um tratamento de empresa grande, se eu não sei o que é trabalhar numa empresa grande, né? Então eu tenho que viver isso primeiro para depois conseguir de fato aplicar, porque senão fica só o achismo, né? Como é que eu acho que é uma empresa grande? E aí a coisa não funciona. Total. É aquele negócio da transparência que a gente falou logo no início, quando você busca realmente. Tem uma regra que o Edmilson já deve ter visto falar, você também, Denis, que é 70-20-10 no desenvolvimento, né?
Então, 10% do desenvolvimento ele vem através da teoria, o quanto eu estudo, 20% vem através do feedback, aquilo que eu recebo eu busco, e 70% ele vem através do skin the game, eu botar a mão na massa de fato. Esses 20% nesse processo inicial ele é muito importante. Hoje eu tenho mentor para tudo. Eu tenho mentor profissional, mentor para até para o processo de Insight Sales eu busco um mentor, porque para todos os pontos que eu posso ter uma mentoria, cara, é a maneira de eu pegar os insights de coisas que já estão rodando e dando certo e trazer para o meu modelo de negócio. Que nem ter uma estrutura de Insight Sales, cara, tava muito longe do que eu esperava que um dia ia ter que tocar, e hoje eu tenho que tocar isso. Como é que eu faço para tocar isso? Cara, eu preciso de bons mentores, sabe? E eu vou te dizer bem sinceridade para você que tem uma empresa pequena e você já quer ter esse olhar de empresa grande, cara. Normalmente, os caras que são foda no mercado, os caras que já entregaram algum track record, alguma coisa, se você tiver sinceridade em pedir ajuda, cara, dificilmente esse cara vai te negar. Porque tá na essência desse cara que ele já ajudar. Pediu, né? Ele já pediu. Ele já pediu, é exatamente isso, sabe? Eu cansei de pedir ajuda pro Edmilson, que eu falei, Edmilson, cara, eu não sei como fazer isso, me ajuda aí. E, cara, eu vejo que o Edmilson ele fica mega empolgado em poder ajudar, sabe? Porque é autêntico isso. Então, se eu puder dar um conselho pra galera, galera, pede ajuda. Seja autêntico, seja humilde, pede ajuda, que as pessoas... A gente acha que, não, as pessoas não vão ajudar. Bem pelo contrário, cara, tá mais... Eu, no meu ponto de vista, eu foco naquilo que é bom. Tá mais cheio de pessoas querendo ajudar do que pessoas pra avacalhar. Porque as pessoas que estão querendo avacalhar, elas nem estão aí no negócio, elas nem estão envolvidas com isso, né? Legal. Existe um contraponto nisso tudo, que eu vejo que alguns empresários... A gente tá falando aqui muito de gestão de pessoas, valorizar as pessoas, né? E eu vejo muita gente começando falando, cara, meu problema é o meu funcionário. Meu problema são as pessoas. Se eu pudesse não ter funcionário é a maior praga que eu tenho aqui. E isso é totalmente um contraponto, totalmente o contrário do que a gente vem dizendo, né? Então, eu falei da resiliência lá atrás, né? Mas um segundo ponto que eu vejo também comum, né, nesses empresários de sucesso, tal como é o seu caso, é exatamente isso, assim, é a humildade para você reconhecer que você não sabe fazer algo, né? A culpa não é... Eu não coloco o meu insucesso na mão de ninguém, né? Uhum. Seja de um funcionário, seja de um líder, a responsabilidade sobre o meu sucesso é minha. Uhum. E aí, quando você começa a colocar a culpa em terceiros, né? Nesse caso, principalmente nas pessoas que trabalham com você, é óbvio que você não vai ter sucesso. Eu acho que o caso que o Denis falou, né? Do restaurante, o exemplo que ele deu. Né? Você pode estar em dificuldade, mas se você tem uma equipe atendendo bem, se você consegue vender o sonho, se você valoriza as pessoas mesmo no momento de dificuldade, você sai da dificuldade. Total. Agora, se você está no momento de dificuldade e você acha que o seu problema são as pessoas que estão com você, talvez o problema seja você, né? E não todas as pessoas que trabalham contigo. Então, eu acho que é até um pouco fazendo esse paralelo do que você está falando, putz, a gente precisa fazer esse processo de valorização e de gestão de pessoas, mas o que a gente vê é que a grande maioria enxerga o funcionário como um problema e não como um cara que vai ser seu sócio no futuro, né? Não sei se você enxerga igual. Mas é muito bizarro isso, porque tu enxerga o funcionário como um problema, mas se não fosse o funcionário, se não fosse o problema, tu não existiria. Não tem como... Cara, não existe alguém que tenha feito sucesso sozinho. Não interessa, pode ser às vezes a gente até olha na internet, tu pode achar, né? Olha lá, o pessoal ali que parece que ele tá sozinho. Isso tem muito hoje em dia. Muito. Que é o influenciador ali, que ele mostra a cara dele, parece que ele faz tudo sozinho, mas ó, da galera que a gente conhece, que tem essa cara de influenciador lá sozinho no Instagram, por trás dele tem 10, 15 pessoas trabalhando, cara. Então hoje não existe, não adianta tu querer achar que tu vai vencer, que tu vai construir alguma coisa, se tu não tiver pessoas contigo, não vai construir. Tem uma frase que vocês podem me ajudar com o autor agora, porque eu não lembro quem que é, mas ele fala o seguinte: se cheguei onde cheguei é porque andei sobre ombros de gigantes. Uhum. Eu já vi essa frase. Não sei de quem que é. Me ajude aí, quem está nos ouvindo agora, deixa o comentário aí para ajudar com a autoria. É alguém muito emblemático, sei lá, Einstein, alguma coisa assim. Uhum. Essa frase eu acho que ela explica muito disso, né? Tem pegando o gancho que o Edmilson falou, eu li um livro do Miguel Boaventura. Esse cara é de Erechim. O título do livro já fala tudo. A culpa é do gerente.
tanto resultados positivos quanto os negativos. E eu tento olhar muito para isso, sabe? No sentido de, cara, tem alguma coisa que tá dando errado? Eu tento olhar, cara, beleza, peraí, o que eu fiz no meu papel aqui como líder, como gestor, para ajudar que isso desse certo? E se deu errado, de repente, cara, esse time não foi bem treinado, esse time não foi preparado, não foi alinhado com ele. Eu tento enxergar todos esses pontos de fato, sabe? A partir do momento que eu começo a pensar com isso, eu paro de querer julgar a culpa no outro, sabe? Isso tem me ajudado muito, assim, sabe? Muito, 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 muito. Eu digo, tem a ver com o processo de autonomia também, né? De você estar junto com o time, acreditar no time, né? Eu costumo dizer assim, até fazendo um paralelo com o que você falou, que é, cara, se a gente errar pro time, né? Cara, a culpa é minha, se a gente acertar, cara, parabéns para todos vocês, mas pode jogar na minha conta. Porque eu acho que é difícil você ter um erro em equipe, uma falha. Pô, isso vai gerar um aprendizado. A gente não pode... essa cultura da falha, cultura do erro, né? Eu venho dessa cultura. Tipo, errar porra, você tem que ser punido pelo erro, né? Bem isso. E quando você começa a entender que o erro faz parte da construção para você se tornar um líder melhor, uma pessoa melhor, uma empresa melhor... não é só na fala, né? Gente, ó, vamos aqui, vamos errar. Mas é na tratativa do dia a dia. Pô, você errou, beleza, cara. Levanta aí, vambora, vamos junto. Então, eu acho que o papel do líder também nessa história toda, e aí, independente de você ser liderado, de você ser líder, mas imaginar o papel do líder, cara, é esse cara, né, na gestão de pessoas que vai vender o sonho, que vai cumprir com aquilo que fala. Mas é aquele cara também que enxerga que erro faz parte, né, cara? Você chegar lá no topo da montanha e não tem ninguém do seu lado, não tem graça nenhuma, né? É legal você bater meta, é legal você chegar no objetivo, mas a jornada ela é importante, né, Nossa, cara? Demais. Tem um filme que fala sobre isso, não é? Como é que é? O segredo... Não, meu Deus, eu esqueci agora. Mas ele tem uma cena que é muito compartilhada nas redes sociais, que é um senhorzinho que chama um cara mais jovem e diz que quer levar ele num lugar. Mas ele não vai contar qual é que é, tem que acordar amanhã cedo. Daí eles foram caminhando, daí o guri tá achando muito bonito que tava amanhecendo ali, estava andando num lugar legal e tudo. Só que quando eles chegaram lá no destino não tinha nada. E o guri ficou puto com aquilo, porque me chamou aqui, falou que tinha uma surpresa pra mostrar e não é nada. Aí o velhinho, tu tava feliz até agora. Qual que era o problema, né? Por que agora tu tá puto se tu tava aqui até agora tu tava feliz? Aí a ficha caiu nele, né? Tipo, entendi então. O importante é a jornada até aqui. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que eu recomendo muito, é muito bacana. Se eu lembrar, eu vou colocar até na descrição do post aqui para quem puder assistir, porque é bem bacana. Ele passa muito essa mensagem aí da jornada mesmo. Uhum. Sensacional. E tem agora eu vou trazer um pouquinho para a parte de gestão, né? Para ver como que o Edmilson comentou faz total sentido, e isso faz parte até de uma estratégia de gestão. Dentro da área comercial a gente chama do IP, né? O I que é da intensidade e o P que é do processo. Essa intensidade, quando a gente fala, está muito vinculada a eu saber reconhecer a galera, viver intensamente aquele processo. Cara, conseguimos atingir um cliente que faz muito tempo que a gente tava, cara, vamos comemorar, vamos festejar, vamos viver esse negócio. Uhum. Que é a jornada, de fato, cara, quando a gente consegue porque depende muitas vezes pra ti, não é tão importante, mas, cara, para aquele time que tava lá na ponta, que teve que ser resiliente, que teve que revisitar o cliente várias vezes, cara, foi muito importante. Então, essa intensidade do negócio, da jornada, é fundamental e faz parte do processo de gestão. E aí, quando você pergunta, você fala, pô, você tá satisfeito de trabalhar onde você trabalha, né? Normalmente você pergunta por quê para quem tá satisfeito, ele fala, putz, porque eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito do ambiente, né? Ele não fala que é porque aqui me paga muito bem, porque aqui eu ganho salário. Não que isso não seja importante, né? De novo, mas a satisfação, ela tá muito vinculada à jornada, não ao objetivo, né? Eu vejo muita gente focando no objetivo e esquecendo do dia a dia. Cara, a gente tem que chegar lá, não importa como, a gente tem que chegar lá. Importa o como, cara. Uhum. Importa a maneira como você chega, importa a maneira como você trata as pessoas, importa a maneira como você junta o time, a maneira como você é sincero, né? Como você falou do exemplo da empresa. Se a gente chegar para os fornecedores e falar, cara, a minha situação é essa, eu tô sendo sincero contigo, né? E quero saldar minha dívida com você. Uhum. E quando você gera você age com sinceridade, gera essa cumplicidade,
eu vejo que o resultado ele é uma consequência. E aí essas justificativas, né, do problema são as pessoas, o problema, óbvio, precisa ter processo, cara, você precisa ter organização, você precisa ter fluxo de caixa, você precisa dar lucro, é óbvio. Mas se você tratar que essas coisas elas acabam sendo consequência, né, da maneira como você age no dia a dia, eu acho que a perspectiva muda um pouco. A minha mudou muito, assim, eu olhava, eu tenho muita dificuldade ainda dessa cultura do elogio, assim, eu acho que o elogio ela é uma coisa importante pra mim, sabe, é uma coisa que eu tomo muito cuidado pra não banalizar, pra gente entender que assim, pô, vale muito a gente se elogiar, cara, mas tem que valer a pena, né, falar, puta, isso foi sensacional, porque se você faz isso a todo momento, né, o cara fala, putz, cara, né, é normal. Mas sabe que eu tenho um pouco de medo do elogio às vezes, porque ele é muito poderoso. Então tu tem que cuidar para tudo que tu elogia, tu tem que cuidar muito, porque o momento que tu disser pra pessoa que ela tá fazendo alguma coisa muito bem, ela vai realmente começar a fazer mais daquilo. Então quando tu der um elogio, ele realmente tem que ser sincero, tu realmente tem que ter gostado do que a pessoa fez. Tu não pode elogiar só pra motivar a pessoa. Ela pintou um negócio lá de vermelho, tu não gostou muito, mas aí tu vai motivar ela, tipo, pô, ficou muito bonito o vermelho. Porque o que vai acontecer? Ela vai pintar de vermelho sempre, e aí se tu não gostou, tu vai entrar num ciclo. Então tem que cuidar, né? Porque ele é realmente, o elogio é muito poderoso. Então sempre que tu elogiar, tem que ser sincero. A sinceridade é muito importante nesse momento. Isso passa que o Magno falou, né, da questão dos 20% ali, né, do 10, 20, 70 lá, 70, 20, 10, que os 20% é o feedback, né? Isso é muito poderoso, essa conversa é muito poderosa, né? O elogio tem muito essa pego, e eu acho que o líder, o gestor, tem esse papel de entender o poder que isso tem, né? Então, se eu disser para você que, pô, você tá no caminho certo, que você... o cara tem que estar no caminho certo, pô. A pessoa vai fazer mais daquilo, Exato, senão ele vai continuar no caminho errado, né, cara? Então, a responsabilidade que você carrega quando você se torna um líder, cara, é de fato de ser o máximo transparente, porque eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, né, cara? A questão do aprendizado, você vê que é a possibilidade, a infinidade de conhecimento que a gente encontra, principalmente agora com acesso à informação muito fácil, é a questão da ignorância, né, cara? Você sabe que você não sabe. Então, pô, dá um passo atrás. Mesmo você sendo líder, presidente, empreendedor, seja o que for, cara, você não sabe absolutamente nada. Quando você falou do ponto do mentor, eu trazendo para a questão do líder, assim, essa humildade de dizer assim, cara, tem gente que conhece muito mais do que eu. Né? E reconhecer que tem gente que conhece muito mais é um exercício importante. Isso leva você ao sucesso. Isso faz parte do processo de liderança, né? De você perguntar, de você pedir feedback, de você dizer se você está no caminho certo. Pô, eu tô fazendo certo? Tô elogiando no momento correto? Tô dando feedback de forma assertiva? Porque líder não é sinônimo de gênio, né? Exatamente. Tem gente que se torna líder e fala, pô, peraí, cara, subindo pra... eu sou Deus agora, né? E eu acho que é muito pelo contrário. Quando você se torna líder, que você tem que exercitar ainda mais a humildade, porque tem várias pessoas que te veem como referência. As suas atitudes, elas podem modelar comportamentos da equipe, né? E se você tiver um comportamento errado, você vai modelar a sua equipe a ter um comportamento não é nem errado, porque não tem certo ou errado, mas algo que talvez não seja saudável, que não faça as pessoas evoluírem, você vai modelar isso, né? Então, eu acho que o papel do líder, né? É isso que eu estou tentando trazer, assim, o papel do líder, ele se confunde muito com essa questão do empreendedor, né? Pô, você tem a resiliência de poder sair de momentos difíceis, mas se você não tiver poder de aglutinar, de trazer pessoas junto com você, né, de você inspirar pessoas, de você vender alguma coisa que nem você muitas vezes tem certeza que vai acontecer. Você acredita, é óbvio, né? Se não acreditar, você não vai mover ninguém. Mas nem você tem certeza, mas você acredita tanto que você consegue trazer gente com você. Eu olho para negócios de sucesso e falo, pô, é isso, né? Eu não sei como fazer também, mas se eu for resiliente e se eu conseguir ter humildade para perguntar como faz, para buscar pessoas como referência, para perguntar para o próprio liderado, falar, cara, putz, como que acha que a gente deve fazer? Eu acho que não tem muito segredo, né, cara? É difícil ter sucesso. Eu nem sei o que é ter sucesso, né? O conceito disso, né? É muito subjetivo. Mas assim, você chegar nos seus objetivos, eu acho que não tem muito caminho. Você tem que ser resiliente e você tem que acreditar que você tem um poder grande, mas você não sabe absolutamente nada. Você tem que ter referências, tem que ouvir as pessoas. Eu acho que as pessoas que eu vejo que têm mais sucesso, que conseguiram prosperar, e não é só dinheiro, né, que conseguem compartilhar, conseguem ter pessoas do lado, conseguem ser felizes, são pessoas que tiveram essas duas características principalmente, entre outras, né, mas essas características principalmente.
Sem dúvida alguma. Pegando um insight ali do que vocês estavam comentando antes, pra galera que tá nos ouvindo aí, se em algum momento você se questionou sobre as pessoas, sobre sua empresa, o processo de crescer, cara, sempre lembre disso. Cara, o teu cliente interno e externo são pessoas. Se você não entender de pessoa, cara, você não tá entendendo sobre o que é negócio. Então, você precisa entender de pessoas. Não é a minha fortaleza, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, você vai sofrer muito mais que qualquer outro. Eu tenho um exemplo de uma pessoa... Tem uma frase só por favor. Pra ilustrar isso que você tá falando agora, daria uma camiseta, né? Na frase não é nem minha, tá cheio na internet aí. Por trás de todo do CNPJ existe um CPF. É uma consciência que todo mundo tem que ter. Tipo, ninguém faz negócio com empresas, né? Tu faz negócio com outras pessoas. Exatamente. E você vê exatamente no caso quando acontece o oposto, né? Agora vamos falar do case de insucesso, quando um colaborador coloca a empresa na justiça. Cara, ele não tá colocando CNPJ, ele tá colocando porque foi um gestor que ele se sentiu mal com o cara foi sacana com ele, algo do jeito. Perfeito. Ele não tá colocando o CNPJ. Então tá muito vinculado a pessoas. A gente precisa realmente olhar para esse processo. Cara, beleza, eu amo as pessoas, me conecto com todo mundo. Beleza, agora vamos para a parte do processo. Agora vamos colocar gestão nesse negócio para fazer isso de forma certa e ter consistência. Porque é muito fácil me perder nesse quesito, gosto das pessoas, me dou bem com todo mundo aqui na empresa, só que você não está criando uma linha de crescimento se você não colocar os processos dentro de gestão de pessoas para poder crescer a empresa. Sim. Então, cara, tem aqui 50 colaboradores, a gente se ama aqui dentro. Beleza, mas tu tá fazendo todo mundo chegar no máximo delas? Tá fazendo com que elas consigam extrair o melhor que elas têm ali dentro? Elas estão se... E tem um detalhe também, cara, tipo, uma pessoa dentro de uma empresa, se ela ficar 2 a 3 anos na mesma função e ela não tiver evolução, ela já começa a parar de performar. Todos nós somos assim, a gente precisa desse movimento. E não só parar de performar, como também começar a olhar para outras oportunidades, porque é uma enxurrada. A gente vê muito o discurso é quase sempre o mesmo. Estou saindo em busca de novos desafios, né? Verdade. A gente nunca viu, agora eu não sei nem se é genuíno ou não, vocês podem dar a opinião de vocês, mas eu nunca vi alguém dizer assim, eu tô saindo agora em busca de um salário maior. Ninguém fala isso no LinkedIn. Agora eu tô saindo em busca de novos desafios, isso aí é o que mais tem. Não sei o quanto genuíno todo mundo é, né, essa informação, mas tem tudo a ver com isso que tu tá falando agora. A pessoa ficou 2 anos estagnada no mesmo lugar, ela vai buscar outra coisa, né? Certo. Você falou de uma frase, só dando um passo aqui, falando de processo de pessoas, né? O Abílio Diniz, tem uma frase que ele diz, né? Isso que se você tiver um problema numa empresa e você for a fundo, você vai cair em processos ou em pessoas. Né? Não tem outro caminho. O problema é a tecnologia. Cara, quem fez a tecnologia foram as pessoas, quem desenhou o processo foram as pessoas. Então, ou o problema é o processo, né? Ou o problema, de fato, são as pessoas que estão mal treinadas. Mas se a gente considerar que quem desenha o processo é as pessoas, o problema é sempre as pessoas. É sempre as pessoas. Mas assim, você pode colocar uma pessoa dentro de um processo. E aí aquele processo, ele pode ser mudado, né? Eu até vi uma frase até do Thiago, da Link API, que ele fala que muita gente confunde, né, processo com burocracia, né? Minha empresa é super ágil, tal, aqui não tem esse lance de passar de um para outro, não, aqui é... Não, peraí, cara, uma coisa é você ter organização e ter processo, outra é você ter processos desnecessários, aí tudo bem, você vai para um momento de burocracia. Mas eu acho que você tem processos, você tem as pessoas treinadas para executar aqueles processos, você começa a entrar num trilho e num caminho positivo. E aí, eu acho que, só fazendo paralelo com o que a gente estava falando, a gente não pode esquecer, né? Não é só você ter as melhores pessoas. As pessoas precisam se organizar para executar um bom trabalho. Então, os processos são importantes. Agora, quando a gente vai para as pessoas, e esse movimento, né, de eu crescer, etc., às vezes as pessoas elas nem vão... ou não tem o anseio de chegar naquele topo da pirâmide, mas só de entender que existe a possibilidade já é um desafio para mim mesmo, para eu dar um passo. Mas, cara, eu não quero, às vezes, e não tá errado, né? Eu vejo muita gente, quando a gente fala daquele lance do 9 box lá, né? De desempenho e potencial, o desempenho e potencial, a gente vê aquele cara que entrega muito, mas ele tem baixo potencial para ir para uma próxima... para um próximo cargo, enfim, de crescer na empresa. Mas ele está entregando, né? Se todo mundo quiser ser líder, se todo mundo quiser ser presidente, todo mundo dentro da empresa, não vai ter oportunidade para todo mundo. As pessoas vão se frustrar. Então tem pessoas de diversos perfis, né? E pessoas que querem continuar entregando aquilo que ela faz,
Óbvio que com desafios diferentes, mas no mesmo cargo. Elas precisam ser desafiadas, mas não necessariamente ela quer ser presidente da empresa. Então, eu acho que a gente entender que as pessoas são diferentes e que você dá a possibilidade de deixar a pessoa escolher se ela quer, de fato, ir para aquele caminho, né? Na YouMentor, a gente é cliente da YouMentor, mas pô, a gente tem lá a avaliação de desempenho e o PDI. A hora que eu vou fazer o PDI, eu vou dizer, cara, qual que é o teu objetivo? Né? Eu quero melhorar na função que eu estou. Então, cara, para melhorar na função que você tá, você tem aqui os hard skills, que você tem que aprender, linguagem de programação, sei lá, mas tem os soft skills, cara. Você precisa aprender um pouco mais, inteligência emocional, se colocar em público, enfim, outras coisas. E eu vejo que isso por si só faz as pessoas se motivarem. Né? Eu mando até alguns prints pro Wagner, às vezes da galera postando. Fala, putz, eu fiz esse curso, achei incrível, cara. Né? Eu não imaginava que eu poderia ter pontos de melhoria só assistindo um curso à distância. Né? E aí você fala, pô, cara, é esse o caminho, né? Se eu der o caminho pro cara, o tal do plano de carreira, né? Se eu mostrar qual é o plano de carreira, ele tem um processo que ele saiba executar e está sendo capacitado para isso, ele se sente desafiado, você vai ter um turnover menor, né? Você vai ter pessoas mais motivadas a entregar o resultado. Então, acho que é um pouco de uma soma dessas... Não romantizar só a questão das pessoas, porque, pô, você precisa ter processo, mas a gente precisa entender que o lado das pessoas é sempre gerar esse ponto que o Denis falou, né? Essa movimentação, esse desafio. Mas deixa eu pegar um link nisso que você está falando agora sobre o crescimento, que nem todo mundo quer crescer e tal, e perguntar para vocês quando vocês acham que é saudável ou não, um modelo muito tradicional que foi criado pela GE, que também está dentro daquele 70-20-10, onde eles dizem que tu tem que premiar 10% dos teus melhores funcionários, 70% deles vão ficar num limbo, que é o considerado aceitável ali, e os 20% que performaram pior têm que ser cortados. Isso com uma certa frequência, né? Uma certa regularidade. O quanto isso é bom para a empresa e o quanto ele coloca um pânico, assim, porque as pessoas vivem com medo constante de estar dentro daqueles 20%. Isso, será que ele motiva? Ou desmotiva? Vou trazer um pouquinho da nossa vivência, tá? O índice de turnover, ele é sadio, sim. Como é que é o nome disso? Se as pessoas tivessem um índice de turnover... Índice de turnover. Tipo, para poder... A rotatividade. O índice de rotatividade dos colaboradores. Ele é sadio. Você precisa ter essa oxigenação também dentro da empresa. Mas vamos pegar aqui eu quero pegar exatamente no gancho que você falou sobre esse medo constante. O que falta dentro das empresas é esse alinhamento de feedback. Tem um livro chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Ele é muito bacana, não lembro qual que é o autor, mas ele vai ajudar a entender um pouquinho sobre essa estrutura de avaliação de desempenho, feedback, essa constância. Vou trazer o gancho agora sobre aquilo que você falou agora. Esse ciclo de desconforto interno, que acontece muito nas empresas, muito, muito, muito. A pessoa tá lá, não sabe, poxa, será que vou ser demitido? Será que eu não vou ser demitido? Não sei o que lá, não sei o que lá. Existe uma técnica chamada plano de reversão. Plano de reversão, o cara, enquanto ele não tá no plano de reversão, ele sabe que tá indo bem. Porque se acontecer o plano de reversão, ele, poxa, cara, tô pela bola 8. Só que um plano de reversão, ele é animal, porque você dá a oportunidade para dizer pro cara assim, cara, você tá chegando atrasado, você não está entregando os relatórios conforme a gente pediu, você teve aqui problema com o cliente, vamos montar um plano de ação para os próximos 90 dias para nós reverter esse cenário. Esse plano de reversão é o que as empresas americanas chamam de probation? Não sei. Ou não é a mesma coisa? Não sei o conceito americano disso. É que eu na verdade, não sei nem se é o conceito, eu só conheço a expressão mesmo, que tem tudo a ver com isso que tu tá descrevendo agora. Tu chega pra pessoa e diz, olha, tu tá indo mal, se tu continuar assim, vai ser demitido. Então vamos criar um plano aqui pra tu te recuperar, tu vai ter que fazer isso aqui num prazo de, sei lá, X meses. É bem isso. É bem isso. Só que ele é um processo muito bacana, porque você evita esse negócio do sentimento de será que tô indo bem, será que não tô indo bem, como é que eu tô... Você recebe uma constância em feedback. E olha só, e esse item, ele é um item que reduz muito ações judiciais dentro da empresa. Porque quando acontece esse processo de plano de reversão, você sinalizou para ele, e se você tiver que desligar ele, você vai chegar lá daqui 90 dias dizendo assim, Denis, a gente combinou isso, você não mudou, e hoje você está sendo desligado por uma decisão sua. Porque foi a decisão dele. Ele estava errado, você sinalizou o processo para ele e ele sai. Só que, cara, a chance de ele colocar a empresa na justiça é muito baixa. Por quê? Porque ele sabe que é a responsabilidade dele.
Ele saiu da empresa por responsabilidade dele. E as pessoas botam a empresa na justiça porque eles se sentem injustiçados. Chega a pessoa lá e diz assim, fulaninho, você está demitido. O cara nem sabe exatamente. A primeira coisa que ele vai fazer é um processo de autodefesa. Para me defender, eu ataco. Então o que você faz? Você vai lá e diz, cara, o cara lá, o Edmilson me sacaneou. Faz tempo que ele tá pegando no meu pé. Cara, eu vou ferrar com ele. Processo de defesa e ataque. Sim. Então o plano de reversão ele ajuda muito nesse processo. Muito. Eu penso assim, que essa forma cartesiana de acontecer, eu não concordo muito, né? Tipo assim, que você tem que demitir X%, você tem que, sei lá, promover ou dar uma gratificação para X%. Acho que concordo com as metodologias, mas eu acho que seguir como se fosse uma religião acho um pouco perigoso, né? Uhum. Eu acho que é legal essa oxigenação, é importante você ter que ter uma galera que realmente não vai. E a tendência, existe um lado do líder, né, imediato, desse paternalismo também, né? Tipo, eu vou acreditar, vai acontecer. Mas às vezes é ruim para a pessoa. Eu já vi muitos testemunhos, né? Você falou do LinkedIn, o cara falou, putz, eu fui demitido, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, né? Mudei minha carreira, repensei o que eu tinha para fazer. O processo de demissão, ele é traumático porque parece uma rejeição, né? Uhum. Então, tipo, estou te rejeitando, você não serviu para alguma coisa. E não servir para alguma coisa é muito normal, né? Você pode não servir para ser cantor, uhum. né? Não sei se é o seu caso, mas você pode. Eu com certeza não sirvo para ser cantor. Mas pode servir para ser um radialista, olha aí. Podcast. Então, assim, eu acho que as pessoas têm habilidades diferentes, mas eu acredito muito na questão da avaliação, do feedback, do acompanhamento, e não de ser cartesiano, de dizer, X% vai acontecer tal coisa. Eu acho que cada caso é um caso. Então, eu gosto muito de metodologia, gosto muito até de seguir e provar, mas eu acho que desse lado eu acredito mais nessa questão das pessoas, da liderança, da gente entender se as pessoas estão no lugar certo, né? E até aquele exemplo, tem gente que continua na empresa, mas para aquela função específica que ele está fazendo, ele não faz tão bem. Mas tem outra função dentro da empresa que ele pode ser muito melhor. Uhum. Antes de demitir, eu sempre penso assim, né? Antes de demitir, eu olho e falo, cara, a culpa não... Muitas vezes, tá? Eu olho a culpa no cara, não é do cara, ele não vai conseguir executar aquilo. Né? Não é nem só uma questão de habilidade. Ele não quer, cara. No fundo, ele não quer executar aquilo porque ele serve para outra coisa. Mas, cara, todo mundo é bom em alguma coisa. Com certeza. Talvez não tenha na empresa, mas é bom. Mas eu sempre tive essa filosofia também de dar oportunidade até para as pessoas fazerem outras coisas dentro da empresa para diminuir esse turnover em busca de algo novo. Como a Machada nunca foi uma agência gigante que tinha assim, um caminho enorme para a pessoa percorrer, muitas vezes a gente tinha alguém que queria ter um desafio diferente, queria experimentar coisas diferentes e acabava mudando. Eu dava essa abertura para a pessoa mudar. A Bruna é um ótimo exemplo. A Bruna começou trabalhando comigo como designer e depois passou a trabalhar com link patrocinado e hoje está lá na Web Continental como... Não, Web Continental, na Web Art. Cheio das web. Cheio das web. Está lá no Web Art hoje como link patrocinado, mas ela teve uma mudança de carreira dentro da Machada, porque a gente sempre teve as portas abertas para isso também. Né? Isso, e eu acho que as pessoas entenderem isso, que pô, a gente não está aqui para ficar só te julgando e apontando se está fazendo certo ou errado. A gente tem que construir uma história juntos. Pô, se não tiver um caminho, vai ter outro. Eu já teve pessoas que falaram assim, pô, James, eu não sei se é para isso, eu não sei se é isso que eu quero fazer. Mas tem um caminho aqui dentro da empresa que eu quero me testar. Uhum. Porra, por que não, cara? Por que não? Né? Eu acho que é exatamente não só para essa pessoa, mas para você mostrar para a empresa que você não é o cara da razão, tá definindo certo ou errado, mas a gente tá aqui para dar oportunidade de crescer junto. Uhum. E volto para aquele ponto da sinceridade, né, cara? Pô, você chegar e falar, tem esse caminho, você não tá indo bem aqui, e eu tenho uma alternativa para você, faz sentido para você, é muito melhor do que você... Talvez não vai dar certo o segundo caminho também, e não tem problema. Eu acho que no final das contas, todo mundo vai se encontrar fazendo algo. Uhum. Né? Mas eu acho que assim, é importante a gente entender que eu, pelo menos, não trato de forma cartesiana, né? Tipo, eu tenho que demitir, eu tenho que não sei o que. Não, eu não tenho nada, cara. Se todo mundo estiver indo bem... É difícil, óbvio, mas se todo mundo estiver indo bem, não tem que demitir ninguém, porra. Uhum. Agora, se não tem ninguém que está se destacando absurdamente, eu não tenho que promover ninguém. Né? Eu acho que as pessoas estão dentro desse processo. E aceitar isso para mim foi um processo. Porque eu entendi, eu falava assim, cara, se eu não mostrar para as pessoas que não entregar resultado ocasiona a demissão, as pessoas não vão entregar. Então eu preciso demitir alguém para as pessoas, sabe? Que é tipo o lance do medo que você falou.
Tipo, se eu não fizer, eu vou ser demitido. Não, não é isso, cara. Calma. Peraí, se a gente não se desenvolver, se eu não enxergar alternativas, cara, é o caminho único, não é filantropia, né? Se for filantropia, beleza. Não é filantropia, a gente tem que entregar algum resultado, é meio óbvio para as pessoas precisam entregar. Então, eu acho que comunicação geral, é fundamental. Mas em geral as pessoas precisam de alguma motivação, né? E dizem por aí que existem 2 tipos de motivação, que é a tal da cenoura, né? Na frente ou atrás? Ou a frente ou atrás. Né? A demissão é a cenoura atrás. E tu mostrar uma perspectiva de carreira, de crescimento e a cenoura na frente, né? Exatamente. E precisa ver se a cenoura atrás ela é sustentável também, né? Talvez por um tempo, no plano de reversão, faz sentido. Agora, se ela sempre tá ali atrás pra pessoa andar, eu acho que ela não vai ser feliz, não vai se encontrar naquele contexto. Né? Eu acho que, só trazendo um gancho aqui, são 2 pontinhos que eu queria trazer. Cara, as pessoas são... Se no pior cenário, você pode entender ela como um relógio quebrado, cara. 2 vezes por dia tá certo. Então, ela vai ser bom em alguma coisa, ela tem essa possibilidade. E eu queria pegar o gancho que o Edmilson trouxe. Cara, eu demorei um pouquinho pra entender, cara. eu peguei, cara. Eu peguei, mas eu tive um delayzinho. Meio-dia, meia-noite. Muito bom, gostei. E um insight que eu acho que a gente deve fixar para quem tá ouvindo, que o Edmilson trouxe aqui, que eu acho que é muito bacana. Você tem que tratar o processo com a individualidade, porque cada caso é um caso. Você, como líder, você tem que saber, cara, que indiferente da pessoa, quando ele levanta de manhã cedo, ele tem um sonho lá. E, cara, você precisa entender esse sonho desse cara. Vou dar um exemplo. Eu tava ouvindo o podcast do presidente da Google. Daí estavam falando, cara... Presidente do Google no Brasil? Brasil. E ele falando assim... Perguntaram, tá, mas, cara, o que foi umas coisas assim que mais te ajudou, de fato, realmente, em toda essa trajetória e tudo mais? Ele disse assim... Cara, era a minha conexão com as pessoas. Principalmente o meu time, que estava muito ligado comigo, eu ia na casa do cara jantar, porque eu precisava entender qual era o sonho do cara, o que motivava ele. Se eu não conseguisse entender o que realmente fazia o cara levantar toda manhã, cara, eu não conseguia ajudar ele dentro do serviço. Porque quando eu vendo o futuro dele, cara, não adianta eu pegar e dizer assim, cara, aqui a empresa vai ser maravilhosa, você vai ser não sei o que lá, você pode ser o presidente aqui dentro. Cara, não é o sonho do cara. Sim. Você tá perdendo tempo. Mas fazer esse tipo de coisa tem que ser... Não pode ser forçado, né? Não. Porque tu não pode arquitetar isso e pensar estrategicamente. Vou jantar, daí eu vou ficar tentando pegar qual que é o sonho da pessoa para poder usar isso depois para motivar ela. Vai ficar artificial, não vai dar certo, não vai ter sinergia. Então, existe também uma parte da liderança, que é onde eu tô querendo chegar aqui, que tem que ser da pessoa, né? O jeito de ser e ter esse interesse pela vida do outro de forma... Genuína, né? E não uma coisa forçada. Cara, eu demorei muito tempo pra entender qual era o meu real propósito, né? Todo mundo fala sobre, você tem que ter um propósito, é lindo, maravilhoso. Mas, cara, isso é muito difícil você entender o propósito. E eu, pra ser bem sincero, eu acho que eu entendi ele há 3 anos atrás, cara. E pra mim, o meu propósito, cara, é poder desenvolver as pessoas. Ajudar para que elas sejam, que ela consiga chegar no melhor que está dentro dela. Então esse é meu papel. Então quando eu faço essa aproximação de tentar entender o sonho dela, eu vou com muito carinho, cara. Tipo, eu vou com muita entrega. E já realmente dediquei assim de tempos assim que eu precisava me conectar com a pessoa. Tem momentos, cara, eu já criei tipo alguns momentos de tipo assim, poxa, cara, nós vamos fazer viagem e tal, cara, e eu preciso estar junto com esse cara. Pra eu poder entender a sacada do negócio. Mas só que eu tava fazendo com o coração aquilo, sabe? Eu não tava fazendo porque era só um processo que eu tenho que entender o sonho do cara. Não, eu fazia porque eu pensei, cara, vai ser massa se eu conseguir ajudar. E já teve... E como é que tu descobriu o teu propósito? Porque esse talvez seja, tu falou, né, que a maioria das pessoas está em busca disso. Uhum. E qual que é a receita? Como é que isso, sei lá, tu fez um retiro e a coisa magicamente apareceu? Isso é muito louco, cara. As pessoas têm um clichêzão pra isso, né? Que ela acha, que tem que achar a essência, o que pulsiona o coração dela, que não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, eu descobri meu processo começando a analisar aquilo que eu mais repetia. Aquilo que eu mais vivenciava. E eu dedicava muito tempo para pessoas. Hoje eu posso dizer, cara, que 50% do meu tempo tá vinculado a pessoas. E eu comecei a entender, olhar, cara, poxa, realmente cada vez que eu faço isso eu me motivo. Cada vez que eu me engajo com isso, eu tô... E eu ficava muito feliz quando via a pessoa crescendo, mesmo fora do nosso negócio. Já teve colaboradores que o cara pegou e disse assim, cara, meu sonho é isso. E eu falei, cara, eu vou te ajudar a chegar nesse sonho.
E hoje não trabalha mais com a gente, porque realmente era importante ele chegar no sonho dele. Já teve colaboradores nossos, cara, essa semana. Um cara fundamental para nossa estrutura, que eu mandei a vaga do LinkedIn para ele numa outra empresa. Que eu sei que é importante pro processo do cara. E se eu fizer isso de forma autêntica, genuína, esse cara não vai me deixar na mão. Ele vai ajudar a fazer uma passagem de bastão tranquilo. Porque, cara, mais cedo ou mais tarde pode ser que eu perca esse cara igual. Só que a energia que esse cara vai emanar para o nosso negócio, por eu ter ajudado ele a construir, cara, é muito grande. Então, eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que isso me ajuda bastante quando você é genuíno com isso, sabe? É bem audacioso isso. Porque a maioria dos empreendedores vai pensar assim, cara, o cara é meu camisa 10 aqui, eu vou jogar o camisa 10 para ir para outro lugar. É meio louco isso. Mas não adianta ter um camisa 10 desmotivado, é a mesma coisa que não tem, né? Você ser interessante é diferente de você ser interesseiro, né? Total. Então, eu acho que o lance, assim, se é genuíno, que é o que o Denis comentou e você repetiu agora, é quando você faz isso pela pessoa, não pelo seu interesse, né? Quando você faz pelo seu interesse, o genuíno é por você e não pela pessoa. Então, acho que esse lance de você ir atrás, buscar o desenvolvimento das pessoas, é óbvio que tem algum interesse seu por trás, né? Nunca vai ser 100% só pensando no meio do outro, puta, porque isso aqui vai ser legal pra caramba, porque eu vou me conectar com o cara, a gente vai conseguir fazer uma parceria. É óbvio que tem um interesse, mas não pode ser o único interesse do seu lado, né? Eu quero fazer isso pro cara porque eu quero ter um benefício próprio. E o ponto do... Só para conectar o ponto do propósito, né? Até o Luciano do Facebook, que é o cara que eu sigo bastante, fala disso, né? Tipo, tem muita gente tentando encontrar o propósito. Porra, vai trabalhar, arregaça a manga que você encontra seu propósito, você encontra, né? certo. Exato. E o propósito eu acho que é isso, né? Não é que esse negócio que você vai lá no... Ser monge budista, vai lá meditar e vai encontrar, nossa, eu nasci pra isso, né? A não ser que o propósito da pessoa seja justamente aquele, né? Exato. Tá ali só meditando. O propósito é ser um monge. Tudo bem, né? Mas eu acho que se o propósito, acho que é isso, né? É o que te motiva... O monge, o executivo, não conta justamente essa história aí? Um cara que encontrou o propósito dele num... Exatamente. Como é que chama? Num retiro. É retiro? Ele foi para um retiro. Budista. E aí eu acho que assim, se você exercitar aquilo que, porra, você faz de graça, né? E você sente prazer por fazer aquilo, muito provavelmente é isso, né? Tipo, o que eu faria hoje que eu não precisaria ser remunerado para fazer se eu tivesse dinheiro, né? Tenho lá o dinheiro na minha conta, não preciso fazer. O que eu faria mesmo assim? Talvez esse seja, né, o seu propósito. Eu não sei, assim, né? Eu não tenho essa clareza, assim, do meu propósito, etc. Mas eu sei, cara, que eu gosto disso também, né? Eu gosto de desenvolver pessoas, gosto de estar junto com gente. E não era assim, né? Quando eu chegava lá atrás, eu falava, putz, cara, eu prefiro trabalhar eu sozinho no computador do que eu ficar com um monte de gente. Mas aí você vai se testando, você vai entrando no game, você vai falando, putz, cara, talvez eu seja capaz de fazer isso. É a hora que você faz, você vê o resultado, você vê o que te motiva, você vai mudando um pouco a sua forma de pensar, né? Porque o que você nada mais é do que as experiências que você passou, né? Aquilo que você aprendeu. E quando você aprende coisas novas, você vai se redescobrindo, né? Então, é esse o meu cuidado, assim. Eu sempre olho e falo, putz, eu sei que na verdade daqui 2 anos eu vou ser muito diferente, né, do que eu sou hoje. Talvez cravar os meus objetivos hoje seja algo muito, muito audacioso, assim, né? Porque as coisas mudam muito rápido, enfim. Então acho que esse lance do propósito é saber lidar, né? Aquilo que você de fato gosta ou faria, independentemente de uma situação, porque a gente faz muita coisa que a gente precisa pagar conta, né, cara? Não tem jeito, precisa pagar conta no mês que vem. Você vai fazer, não tem problema nenhum. Mas pensando numa situação onde você possa decidir, né? Se você decidir por aquilo, muito provavelmente é aquilo que você Mas isso que tu falou agora, fazer porque tem que pagar conta, cara, eu acho que não existe tu trabalhar só com o que tu gosta, né? Não. Esse é o ponto. Eu ia falar sobre isso, cara. Eu ia falar exatamente sobre isso, Denis. E é uma coisa que eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas olham isso de forma errônea. Cara, porque é isso que me brilha os olhos, não sei o que lá. Cara, pra você chegar exatamente onde você quer, mesmo lá você vai ter que fazer coisas que você não gosta tanto, mas são importantes fazer. Não tem como ser diferente disso. Acho que aquele lance, né? Tipo, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, né? Não, eu faço o que eu amo. Não, cara, eu amo o que eu faço, né, cara? Eu vou fazer ali o que eu tiver que fazer e quero gostar daquela jornada. E algumas coisas eu vou ter, tesão de fazer e outras não tenho e vou fazer do mesmo jeito, cara. Porque é importante fazer, eu tenho responsabilidade, tenho que entregar. E fatalmente vai ter várias coisas que tu tem que fazer que são
vai ser um pé no saco mesmo. E é isso, tu não vai viver feliz a vida inteira. O fato de tu trabalhar com o que tu gosta, tu não vai ser 24 horas por dia feliz. Vai ter vários momentos que tu tá fazendo um troço que é chato pra caralho. Cortella que fala, né? Quanto mais feliz você tá, mais próximo da infelicidade você vai estar, né? Porque são ciclos. Exato. Felicidade não é uma coisa tênue, né? Você tá muito feliz agora, e se você tá muito feliz, cara, qualquer coisa pode te decepcionar e você vai voltar a ser infeliz. Então, cara, é essa busca, né, da felicidade, de você ser feliz. Se a gente entender que é algo constante, a gente vai se frustrar, né? São ciclos, né, cara? Bem isso. Bueno, como é que faz pra te seguir o Mentor? Quais outras empresas que tu quer colocar um link aqui pra galera conhecer também? Quanto custa para ser um influenciador? Se eu quero ser um influenciador, não, um investidor. Investidor não, tô falando influenciador, para fazer uma propaganda. Bom. Beleza, pessoal, o meu LinkedIn então é Magnum Barcarol, é difícil mesmo, é MAGNUN. Eu vou colocar o link. Todas as redes que tu passar vai estar linkado aqui, tanto no blog quanto no YouTube também vai ter link para as pessoas acessarem. Show de bola. Então, realmente minha principal rede social é o LinkedIn, de fato. Quando a gente se trata do profissional, eu tento separar muito isso, cara. E realmente quem quiser saber, conhecer um pouquinho melhor do Magno, é o Instagram. Eu tento ser o mais autêntico possível, viver minha vida lá no Instagram, de fato. Então, acho que são esses os canais. E referente às empresas, então, para quem precisar fazer tratamento de resíduo, a empresa é Ecoadubo. Hora da propaganda. Então, vocês podem estar procurando aí no Google Ecoadubos, tem o site lá. Eu acho difícil que alguém vai precisar desse serviço, mas é interessante até para conhecer a empresa, né? E conectar com a história que tu contou antes aqui. Não, é muito bacana porque a Ecoadubo, na realidade, pensem assim, tá? Não sei exatamente tecnicamente, mas entrou leite lá na Nestlé, sai leite em pó, leite condensado e gera uma pasta no final. E essa pasta a gente faz o tratamento e ela volta para o meio ambiente como adubo. Então a gente faz o processo realmente de fazer o sustentável de fato. Então é muito bacana. Pode ser que em algum momento aí você esteja comprando algum pacotinho de adubo que vai ser lá da Ecoadubos. Já foi resíduo de... Cara, eu trabalhei durante um tempo como consultor ERP. E a gente fazia implementação de ERP em diversas empresas, assim. E uma das empresas que eu fiz isso era uma empresa que trabalhava com reciclagem de óleo. Cara, que lugar fedorento, cara. Nossa, acho que já foi o lugar mais fedorento que eu entrei na vida. Aí, lá é assim também, não? Então... Não, a gente tem um controle por causa de cheiro, mosquito, tem um controle bem rígido lá, é bem bacana. E também para quem quiser, pessoal, tá querendo comprar imóvel no litoral. Litoral do Rio Grande do Sul? Não, de Santa Catarina. De Santa Catarina. A gente tem a imobiliária na cidade de Balneário Camboriú e na cidade de Carazinho. Se ninguém ouviu falar... Camboriú é aquela cidade que tem os prédios gigantes lá? Exatamente. Dubai do Brasil. Dubai do Brasil. Dubai do Brasil. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo lá de um não sei o que, SG, LG, em parceria com a Avan. FG e Avan, construindo um prédio gigante, cara. Tem, sei lá, uns 80 andares. 101 andares. É o maior prédio da América Latina. E no topo, eles vão ter um trenzinho que passa ao redor do prédio. Eu não vou, com certeza. Vai ser... Sem chance, cara. Foi nem no rafting, cara. Você vai no... O Edmilson me convidou pra ir no rafting, eu fui junto na parceria. Ele foi, viajou, chegou lá. Ele foi ainda. Não, chegou lá, não entrou no bote, só foi na viagem. Eu só não entrei no bote. Eu sou muito medroso pra esse tipo de coisa, cara. Se for fazer um passeio assim, vamos fazer um trenzinho em cima da mesa aqui, eu já não vou. Que dirá a 101 andares de altura, nem ferrando, cara. Lá em Balneário, sim, as maiores construtoras estão lá na cidade. E também a gente tem a imobiliária também aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho. Então, se precisarem do ramo imobiliário, conte com a gente. E, cara, para todos os tipos de empresas, vocês precisam de pessoas. E para isso, contem com a YouMentor. E o Mentor, eu até ia pedir para tu falar um pouquinho mais sobre a empresa, o que é que vocês oferecem lá. Porque eu acho que isso tem um fit legal com a audiência aqui do Matiada Podcast. Então, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai se interessar por esse negócio. Então, acho que tu podia falar um pouquinho mais dele. Perfeito. A YouMentor, ela é uma empresa de tecnologia para educação e gestão de pessoas. Então, a gente faz todo esse processo de
desde a parte do recrutamento e seleção, já com análise de perfil comportamental. Após o momento que tu conseguiu contratar a pessoa certa, com o perfil certo para a vaga certa, a gente precisa integrar esse colaborador. Então a gente ajuda em todo o processo de integração dele na empresa ou na função. Então eu preciso também seguir um ciclo de desenvolvimento, aí o Mentor tem a própria universidade corporativa, o WebArt, nosso cliente lá, clientão. Tem um curso meu lá. Tem um curso de e-commerce lá, animal. Então tem toda a parte, hoje são mais de 160 cursos já dentro da plataforma, que vai desde Excel básico avançado até inglês completo, trilhas completas de liderança, trilhas de marketing, trilha de venda, tem tudo lá dentro da plataforma. E principalmente ele tem um processo de avaliação de desempenho. E hoje a Mentor é a única plataforma no Brasil que ela consegue identificar os gaps do colaborador e já recomendar os cursos que ela precisa baseado no gap dela. Então você passa a ser muito mais assertivo no processo de desenvolvimento. Porque se tu pegar empresas de médio e grande porte, normalmente a liderança está sempre naquela doideira, correria. O cara não vai ver um curso para poder recomendar. A plataforma já faz isso baseado no gap. Você para de generalizar o processo. Então imagine para a empresa, você rodou uma avaliação de desempenho, você já trouxe os cursos que o cara precisa fazer. Você não vai precisar mandar o cara para São Paulo, fazer um curso numa empresa física que de repente esse curso vai abrir daqui 6 meses. Tá tudo pronto. Então o custo reduz muito para o desenvolvimento. E a gente sempre diz, cara, é uma empresa antes e uma empresa depois. O Edmilson está vivendo isso. Você viveu já na segunda empresa que o Edmilson está vivendo junto com a Mentor. É uma empresa antes e uma empresa depois. Porque, cara, empurra o desenvolvimento. Você começa a estar muito alinhado. Então, a Mentor se trata de gestão de pessoas na veia. Cara, e se Joe Kepler eu ia dizer agora, se ele estiver ouvindo... Né, com o pitch. Não, se ele estiver ouvindo, ele não investiu antes, vai investir agora. Agora vai. Bacana. Pô, legal, cara. Muito obrigado. Obrigado por tu ter dedicado esse tempo aí. Tava de passagem aqui em Porto Alegre, a gente te pegou na passagem aí. Pô, foi muito legal, aprendemos muito. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também aprendeu muito contigo hoje. Então, de coração, muito obrigado por ter vindo aí, compartilhar um pouco da tua história, um pouco do teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Foi fantástico. Nós teríamos papo aqui para ficar até 2 horas da manhã. Eu e o Edmilson, quando a gente senta, a gente se empolga. Mas com certeza. Eu acho que a gente já passou aqui das 2 horas aí. O Márcio que tem o controle lá. Caramba, 2 horas. O Márcio tá até bravo ali. Pessoal, se alguém ficou ouvindo agora até o final, ó, parabéns para vocês. Cara, a gente vai disponibilizar um curso pra vocês top da Mentor. Olha aí. É sério isso? Claro. Pros ouvintes que acompanharam nós até o fim, no mínimo dar um curso punk pra eles da trilha de liderança consciente. Curso perfeito, top, mano. Que custa uns R$2.000 no mínimo. Porra. Olha, e sabe o que é incrível disso tudo? É que vai ter muita gente agora achando que tava combinado e de fato não tava. Não tava. E só quem assistiu até o final que vai ouvir isso, né, cara? Como é que faz pra... Eu vou disponibilizar um link pra você lá, a gente passa tudo certinho, as pessoas se cadastram, daí a gente passa um código já pra botar vinculado a vocês, pra gente saber que vem por aqui. Pô, legal. Muito obrigado. Eu vou agradecer em nome da audiência. É um baita presentão, né? Imagina, uma incursão, massa. Ed, muito obrigado por ter de novo aqui, tá virando, já teve mais participações que a Bruna, que eu tava chamando a Bruna de co-âncora. Eu vou começar a te chamar de co-âncora agora, porque já é a terceira participação aqui. Né? Chupa, Bruna. Não, cara, obrigado pela participação, putz, falar com o Magno, né? Já conheço ele há um tempo, conheço um pouco da história, até por isso que eu perguntei alguns pontos, né? Juntou cerveja e vinho, a conversa vai. Pô, ele tá contigo, né, cara? Mas onde é que tá o vinho que eu não vi aqui? Não, é que vinho é um exemplo, né? Aqui teve só cerveja, mas juntou vinho ou cerveja, sim. A conversa vai. E te agradecer, cara. Acho que tem, sempre que você precisar aí, tamo junto, né? Tamo falando de liderança, mas dá pra falar de outras coisas também, cara. Dá pra falar de futebol, dá pra falar de basquete. Tem certeza que é o momento certo de falar de futebol? Não, vamos falar de basquete. Eu não ia puxar esse assunto. eu quero saber o seguinte, antes de a gente encerrar. Olha aí se a tua filha respondeu. Bom, enquanto tu olha aí, deixa eu dar um recadinho pra quem tá nos assistindo aqui no YouTube. Gostou do papo? Dá o like aqui e recomenda esse podcast pra alguém. Quem tu acha que precisa ouvir esse papo que a gente bateu hoje aqui, pega o link, manda pra essa pessoa aí por WhatsApp ou pelas redes sociais. Se inscreve também para ver mais papos como esse. Toda quinta-feira eu recebo alguém aqui muito legal, com uma história muito bacana. E para tu não perder nenhum desses papos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para tu receber as notificações. E deixa o teu comentário também dizendo o que tu achou desse papo aqui. E se tu tiver recomendação de alguém que tu gostaria de ver batendo um papo comigo, também pode recomendar aqui ou mandar um e-mail para mim em podcast@mateada.com.
Nós também estamos disponíveis no Spotify, então se inscreve lá. Eu já prometi que eu vou abrir uma champanhe aqui o dia que a gente entrar no ranking lá do Top 100 Podcasts do Spotify. Tô torcendo por esse dia, eu dependo de ti. Eu preciso que tu se inscreva lá, dá o coraçãozinho no episódio que estiver ouvindo, compartilhe isso com outras pessoas também. E se tu gosta de outros aplicativos de streaming, estamos disponíveis em todos eles. Deezer, Apple, Google, qualquer outro aí que tu entrar, vai encontrar o Mateada Podcast lá. Certo? E aí? O desafio foi o seguinte, né? Qual que foi? O que é o vídeo ASMR, né? ASMR. Eu apostei que a tua filha saberia o que é. Respondeu, pai, é aqueles vídeos que a pessoa faz sussurrando. Sabia. Ou pode fazer com objeto também, tipo maquiagem. Aí a pessoa fica batendo as coisas no microfone pra fazer barulho e tal. Olha aí. Acertou? Isso aí, cara. Eu sabia, cara, eu sabia. Quero ver você fazer um podcast assim, sussurrando aí. Olha aí, então, fica aqui o meu pedido. Se tu conhece alguém de ASMR, me indica aqui, eu quero conversar com essa pessoa pra gente fazer um podcast cochichando. Tudo bonzinho. É isso aí, obrigado e até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Valeu!